explicou que o filho foi abordado por 4 criminosos divididos em 2 motos em uma das saídas da rodovia Raposo Tavares. Ele perdeu a moto, a mochila e o celular. Ele estava indo trabalhar, fazer um bico. Ele passou a entrada de Cotia para ele fazer o retorno. Aí ele parou a moto. No que ele parou a moto, os caras pararam atrás dele. Aí tomaram a moto e o celular dele. As motos roubadas são usadas por criminosos para o cometimento de outros crimes e também são desmanchadas para venda de peças em lojas ilegais, principalmente no centro da capital. Ué, mas a gente sabe que é no centro da capital e é ilegal e elas continuam lá? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública respondeu à Rádio Bandeirantes que vem realizando... Aí vem aquela coisa, né? Vem realizando um trabalho integrado para combater os roubos de veículos e aumentou o número de carros e motos recuperados em 25,6%. Além disso, que o policiamento ostensivo e preventivo foi reforçado pela Polícia Militar, assim como as ações investigativas da Polícia Civil nos locais de maior incidência criminal. As pessoas querem consumir moto, mas ficam com um volume maior de motos nas ruas, né? A criminalidade vai atrás. A questão é criar formas disso ser minimizado, porque sabe onde essas peças são vendidas, viu, Zaidan? Todo mundo sabe. Não vou dar aqui nem a rua, mas é ali no centro, pertinho da Rio Branco, todo mundo sabe. Pois é, Ronald, as respostas das prefeituras, dos governos estaduais, elas são sempre autoelogiosas, né? Estamos fazendo isso, fazemos aquilo, fizemos aquilo, conseguimos diminuir em tantos por cento, mas na verdade a realidade é implacável, né? E os números são absurdamente altos, e é bom lembrar o seguinte, no caso de celular, por exemplo, que ontem a Maju trouxe a história do celular, são números, na verdade, inferiores aos muito menores reais. Da realidade, lógico. Claro, porque muita gente tem ali o celular que vai embora e não faz o boletim de ocorrência, não faz nada. Então os números são maiores. E aquela história, não é que grande parte das motos são roubadas, não é porque o sujeito rouba para sair andando de moto, ele rouba para vender. Ele já tem a encomenda, né? Às vezes até recebe uma merreca, mas ele vai entregar para quem paga para levar uma moto que vai ser desmontada, etc. E depois as partes são vendidas, né? E no Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma ordem do Comando Vermelho e para roubo de carros. E o número saltou absurdamente, né? E não é porque os caras querem todos aqueles carros que eles vão passear no carro. Há um mercado para aquilo, né? Tem demanda, exatamente, demanda de peça, demanda de levar carro para outros lugares, dependendo do modelo de carro, tem essa coisa de você levar para outras regiões e poder esquentar o carro em outro lugar, tem tudo isso. 4h59 mais 30 segundos. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. A gente se encontra aqui amanhã. Gustavo. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18
18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Olá, um grande e forte abraço para você. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta terça-feira, hoje dia 11 de fevereiro de 2025. São 17 horas mais 1 minuto na cidade de Campinas. Aliás, mais uma tarde de muito sol, de muito calor em Campinas e em toda a região. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, 30,6 graus, quase 31 graus, mesmo já neste período no qual estamos caminhando para o final da tarde, início da noite, que mais uma vez deve ser muito quente. Esporte em Debate, hoje vamos juntos até às 7h30 da noite para a gente falar muito sobre esporte, muita opinião, muita participação, claro, a sua possibilidade de participar conosco, o seu ponto de vista, principalmente em relação aos times de Campinas, já mirando a próxima rodada, que aliás começa hoje, um jogo isolado, que será realizado hoje. Os times de Campinas, a Ponte volta a campo amanhã, o Guarani na quinta-feira, já pela 9ª rodada, são 12 no total, os times buscando a classificação, outros times buscando escapar das últimas posições. Neste momento apenas o Corinthians já está classificado, o Corinthians tem um jogo a mais, em função da partida que fez contra o Novo Horizontino, porque vai disputar a pré-Libertadores. Então tem um jogo a mais em relação aos rivais, assim como propriamente o time do Novo Horizontino. A Ponte está na zona de classificação, o Guarani também. Guarani fica de olho no jogo de logo mais entre Botafogo e Red Bull Bragantino, porque o Red Bull está no grupo do Guarani. Caso vença o Botafogo lá em Ribeirão, ultrapassa o Bugre. Caso empate, chegará nos mesmos 10 pontos do Guarani, mas o Guarani tem a oportunidade, jogando em casa, de voltar a vencer. Aliás, uma partida extremamente importante para os dois times, né? Para a Ponte se manter nos dois melhores, no G2 do seu grupo, que tem o Palmeiras aí buscando a classificação. São Bernardo é o líder, a Ponte é a segunda colocada. E no caso do Guarani, o Guarani tem 10. Vencendo, se mantém, independentemente do que acontecer na rodada, se mantém no G2. Chega a 3 pontos, chegaria no caso a 13, que é a pontuação desejada, de acordo com os matemáticos, para permanência na elite do futebol paulista. O Guarani tem 10, com mais 3 chegaria a 13 pontos. Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Você está ligado em 85,7 no FM para Campinas e para toda a região e pelos 4 cantos do planeta pelo nosso canal no YouTube, com imagens aqui do estúdio no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rumo aos 50 mil inscritos. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E você também pode, claro, deve deixar o seu like. Deixe o seu like. Tem também aqui compartilhar, no qual você compartilha os links desse YouTube do nosso canal para outros grupos de WhatsApp, por exemplo, no qual muita gente pode interagir também. Vamos ter um número maior de engajamento. Siga também a Rádio Bandeirantes através do Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, tá legal? Com os trabalhos técnicos do Lucas Pessoa na máquina do som, módulo dos botões de médios, graves e agudos. Ele também é o responsável pelo streaming da Rádio Bandeirantes, do qual realiza o corte das imagens que vão para o nosso canal no YouTube. Já já, com as participações do Vladimir Catarino, atualizando as últimas dos times de Campinas, dos nossos comentaristas, o CH, o Tigrão, também Edu Pinheiro com o Em Dia com a Bola, com a ficha técnica do jogo e também com a participação sua, né, conosco, a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, comando do Esportes é de Carlos Batista. Você está comigo, Leandro Bolles, e nós vamos juntos até as 7h30 da noite com muito esporte para você nesta terça-feira aqui na Rádio Bandeirantes. E a partir de agora eu convido você a participar conosco através do WhatsApp, é o Fala Galera, 19 é o código de área, 971021493. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Contra o Novo Horizontino na quinta, você, Bugrino, manteria Anderson Leite no meio-campo ou voltaria com João Vitor? Contra o Novo Horizontino na quinta, eu repito, você, Bugrino, manteria Anderson Leite no meio-campo ou voltaria com João Vitor? É o Fala Galera do Guarani, o Fala Galera da Ponte.
Mesmo com a mudança no regulamento, em que o empate agora leva a decisão da vaga para os pênaltis, você considera a Ponte Preta favorita contra o Concórdia de Santa Catarina na primeira fase da Copa do Brasil, jogando dia 26 lá em Concórdia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Chapecó, no oeste catarinense. Concórdia está na Série A do Campeonato Catarinense. Mesmo com a mudança no regulamento, em que o empate agora leva a decisão da vaga para os pênaltis, antigamente, empate no tempo normal dava classificação para o visitante, o time melhor ranqueado. Nesse caso, por exemplo, no confronto entre Ponte Preta e Concórdia é a Ponte. Mas agora houve uma mudança no regulamento. O empate leva a decisão da vaga para os pênaltis, em jogo único. Você considera a Ponte Preta favorita contra o Concórdia na primeira fase? Então participe conosco, 97102-1493, mensagens de texto e também mensagens de áudio para você participar e interagir conosco. Já as pautas do programa de hoje. Antes, eu tenho um recado para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Você que está comigo, participando, já interagindo conosco através do 971021493 e também através do YouTube. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor ou mesmo o hobbyista, que faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para corte e assentamento de porcelanatos e também revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. A Cortag trabalha diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga no @Cortag com Gemudo Brasil, Cortag Brasil, ou acesse cortag.com.br. Rádio Bandeirantes. Vamos então com as pautas do Guarani no programa de hoje. Maurício Souza comenta sobre a sensação de ter disputado seu primeiro derby na carreira. Guarani anuncia a contratação de Raí Nascimento. Atacante de 26 anos, estava no futebol da Bulgária e assina com o Bugre até março do ano que vem. No Brasil, Raí atuou somente pelo Bahia entre os anos de 21 e 22. Além de Raí Nascimento, Bugre também inscreveu o zagueiro Alan Santos e o volante Vinícius Iugi para a disputa do Paulistão. Os três devem ficar à disposição de Maurício Souza para o duelo desta quinta-feira contra o Novo Horizontino, 7h30 da noite no Brinco. Nogueira, lateral esquerdo do Bugre na Copinha, acertou em definitivo com o Operário do Mato Grosso do Sul e está de saída do Guarani. O Bugre que iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Novo Horizontino no Brinco na próxima quinta-feira. E o destaque do portal cardosbatista.com.br. Áudio do VAR mostra Rafael Claus inseguro ao expulsar Lucas Rafael. Quer saber mais? Acesse o www.cardosbatista.com.br. Pautas da Ponte Preta. Alberto Valentim diz que o elenco está unido em busca de um ano diferente em relação à temporada passada. Com Gé e Rodrigo Souza entre as novidades, Ponte fechou nesta terça-feira a lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. No departamento médico, Dupla vive a expectativa de voltar aos gramados ainda no mês de fevereiro. Com 30 nomes na lista A, zagueiro Matheus Silva é a principal ausência na relação da primeira fase da Ponte. Elenco da Macaca finalizou na manhã de hoje a preparação para o duelo desta quarta-feira contra o Mirassol, no Maião. Aliás, será o duelo entre o melhor ataque do Mirassol contra a melhor defesa da Ponte. Expulso no derby 209, Simon é desfalque confirmado para Valentim. Serginho e Elvis também não ficam à disposição do treinador. E o destaque do portal Carlos Batista em relação à Ponte é justamente este assunto. A defesa menos vazada do campeonato, a defesa da Ponte, que vai desafiar o melhor ataque, que é o do Mirassol. O Mirassol marcou 17 gols
a Ponte levou apenas 4 gols neste Campeonato Paulista. Já notícias do dia. O comentarista vai escolher um tema para comentar, para opinar. Tema número 1. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que o clube voltou atrás no plano de mandar o jogo contra o Água Santa no Allianz Parque devido a um parecer do departamento médico contraindicando que Neymar jogasse na grama sintética do estádio do Palmeiras. O staff de saúde argumentou que era necessário haver precaução com o retorno do craque voltando de lesões e recuperando o ritmo de jogo. Tema número 2. No ano em que terá o recorde de participantes na Série A do Campeonato Brasileiro, o futebol nordestino viu os principais clubes da região costurarem acordos milionários com novos patrocinadores. A lista é liderada pelo Bahia e segue com Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará. Todos os 5 clubes nordestinos bateram o recorde histórico de patrocínio em 2025. Ao todo, eles podem movimentar 318 milhões de reais ao final dos contratos. E tema número 3, Brasil vence o Paraguai por 3-1 e se garante vaga no Mundial Sub-20. Com 100% de aproveitamento no hexagonal final, a seleção brasileira disputa o título do Sul-Americano contra a Argentina, que também está classificada para o Mundial. Vale lembrar que a Argentina foi a adversária de estreia do Brasil neste Sul-Americano e naquela ocasião o Brasil foi goleado. Perdeu pelo placar de 6-0, mas conseguiu a reabilitação e garantiu vaga no Mundial Sub-20. E para fechar o programa, claro, tem o Na Lata, onde o apresentador vai responder ou vai perguntar e o comentarista vai ter que responder na lata. Então, portanto, estão aqui os principais temas do programa de hoje. E mais uma vez, eu peço para você participar e interagir conosco através do Fala Galera, o nosso canal direto com você, ouvinte da Bandeirantes, através do 971021493. Eu repito, Fala Galera para os bugrinos. Contra o Novo Horizontino na quinta, você manteria Anderson Leite no meio-campo ou voltaria com João Vitor? E para os pontebretanos, mesmo com a mudança no regulamento em que o empate agora leva a decisão da vaga para os pênaltis, você considera a Ponte favorita contra o Concórdia de Santa Catarina na primeira fase da Copa do Brasil? Participe através do WhatsApp e também da nossa arquibancada virtual no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos, com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam a energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na Rua João Coelho, 250, no Padre Anchieta, em Campinas. Eu repito, Rua João Coelho, 250, no Padre Anchieta, em Campinas. Saiba mais, acesse LED com Demudo no final, moura.com.br ou ligue para 19 código de área 3281 4020. 3281 4020. Siga também no Instagram em LED Moura _elétrica. As primeiras participações, mensagens de texto. Boa tarde, a Ponte não pode esperar o adversário do meio campo e sim fazer marcação alta, pressionando a saída de bola do adversário. O jogador 90 não dá, ele se... o Matozinho, grande Matozinho, 90 é o Darney. Não dá, trombador. O 77 tem que ser titular. 77 da Ponte, quem é o 77 da Ponte? Eu vou ver aqui na escalação. Abraço, Carlos, o 77 é o Bruno Lopes. Abraço, Carlos Matozinho, lá em Itatiba, corneteiro de Itatiba. Grande Matozinho, sempre conosco, um grande abraço. Boa tarde, Boles. A Ponte é favorita, sim. Dá para ganhar do Concorde e vai ganhar do Mirassol. Amanhã pelo Paulistão. É o Avelar de Hortolândia. Valeu, Avelar. Olá, amigos. A imprensa nacional inteira concorda que não foi pênalti, muito menos para a expulsão do jogador do Guarani no derby.
O toque no jogador adversário não é para queda. Infelizmente, o Guarani foi prejudicado e, com isso, o Santos favorecido. O lance não é interpretativo. Até a imprensa de São Paulo concorda que o Guarani foi operado. Quem mandou essa mensagem foi o Wellington, dos 5642. Olha, sobre a questão do derby, ainda gera uma polêmica, não tenha dúvida alguma em relação a isso, e democraticamente, na medida do possível, a gente vai colocar as mensagens. Agora, Wellington, se a imprensa de São Paulo falou, é a opinião deles. Eu, particularmente, respeito todas as opiniões, democraticamente aqui. Tem gente que achou que foi pênalti, tem gente que achou que não foi pênalti, e assim segue o barco. Infelizmente, para os torcedores do Guarani, o Guarani está na dele, foi lá, reclamou, eu acho que teria que fazer isso mesmo, mas o Rafael Claus está escalado. Para a Federação Paulista de Futebol, não estou dizendo que o lance está certo ou está errado, é uma questão de interpretação. Eu espero que o torcedor do Guarani entenda o que eu estou dizendo. Para a Federação Paulista de Futebol, foi um lance normal. Por quê? Rafael Claus vai trabalhar neste meio de semana, no jogo entre Água Santa e Portuguesa, e o Thiago Duarte Peixoto também vai trabalhar neste meio de semana no jogo entre Inter e Palmeiras. E repito, com todo respeito aos amigos da imprensa de São Paulo, tem um vídeo repercutindo, principalmente da Rádio Bandeirantes de São Paulo, no qual o nosso querido companheiro Alexandre Pretzel, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado, na Rádio 105 FM de São Paulo, um cara sensacional, respeito demais, mas é a opinião do Pretzel, tá bom? Espero que o torcedor tenha uma situação em relação a isso, né? Faz parte uma situação em relação a isso. É a opinião do próprio radialista, no caso, o Pretzel. Tem um outro ouvinte que mandou aqui, o 871, não tem opinião ou não sobre o pênalti, tem a verdade e a mentira. Vocês falam a mentira, um canalha. Eu não estou entendendo qual o motivo de falar isso. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque isso é totalmente desnecessário. Opinião é a opinião de quem cometeu e quem fez. É um lance interpretativo, repito. A regra diz que o jogador deveria ter sido expulso. Se eu concordo com essa regra, não. Para mim, o jogador não deveria ter sido expulso. Mas é uma situação de regra, de interpretação, não houve contato por baixo. Né? É isso que a regra diz. O jogador tentou puxar, o zagueiro tentou puxar o atacante. E a questão de opinião. Então, sem essa de... Já vi aqui algumas mensagens, vocês não serão bem-vindos no brinco. Gente, calma, tranquilidade. Eu sei que o torcedor está chateado, é difícil realmente. É uma situação aí que é questão de derby. A gente sabe toda a rivalidade, da forma como aconteceu. Mas muita calma, tranquilidade nesse momento. E o lance não vai voltar. Essa é a situação que vem ocorrendo. Boris, boa tarde. O Burgão não tem o camisa 10 e 9 jogadores não tem o camisa 10 e 9. Jogadores estão fazendo falta. Gostaria da opinião dos amigos. É o Laco. Já, Laco. Já a gente coloca a participação aqui da galera. Tem mais uma aqui. Foi o mesmo ouvinte, o Wellington, né, que mandou um vídeo aqui pra gente. Na Champions, disputa de bola usando o braço, segue o jogo. Aqui é pênalti porque segurou. Pois é, essa situação que eu venho dizendo. Deixa eu ver mais aqui. Camisa 10, mais uma aqui. Fazem o programa. Não tem essa não. O 871 que nem se identificou. Se identifica aqui, manda quem é você aqui, ó. Você mandou um monte de coisa aqui, mas não se identifica. O Gustavo. Valeu, Gustavo. Tá aqui, ó. Dá pra ver aqui, 871. Até nem sei se é daqui do Brasil, que é um número internacional. Não tem nada disso, não. Se o comentarista X falou que foi pênalti, outro falou que não foi pênalti, é a opinião dele, entendeu, gente? É a opinião dele. É uma questão aí de opinião em relação a isso. Eu acho que o torcedor, acima de tudo, tem que respeitar. Se ele não está satisfeito com essa situação, dizendo que a rádio é isso, rádio é aquilo, o que não ocorre é uma inverdade, infelizmente, paciência, tem que mudar de emissora, faz parte dessa situação. Um grande abraço aqui no YouTube para o Sebastião Moreira, para o Augusto Júnior, todos que estão conosco, participando, interagindo aqui conosco. Um abraço também para o Paulo. Alô, Paulo Jacumã, Conde, na Paraíba, sempre ressaltando aqui o nosso trabalho no derby, foi excelente. Valeu, Paulo. Grande e forte abraço para você, muito obrigado aqui. Já as mensagens de áudio. Temos algumas mensagens aqui, tá bom, gente? E peço mais uma vez, né? Sem xingamentos, sem provocações, isso não é legal, tá? Para que a gente possa colocar a maior parte possível aqui das mensagens no ar, tá bom?
São 17 horas e 20 minutos, vamos juntos até as 7h30 da noite, o Esporte em Debate desta terça-feira. Amanhã tem a Ponte, quinta tem o Guarani e agora tem ele, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Olá, Boris, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera. Contra o Novo Horizontino na quinta, você manteria Anderson Leite ou voltaria com o João Vitor? Voltaria com o João Vitor. Mesmo com a mudança no regulamento em que o empate agora leva a decisão para os pênaltis, você considera a Ponte favorita contra o Concórdia na primeira fase da Copa do Brasil? Não, é um jogo absolutamente igual. E o que a Ponte vai enfrentar lá em Concórdia, só Deus sabe. Boris. Tá aí, portanto, o CH participando e interagindo conosco aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Já também a participação do Tigrão conosco. Vamos com as primeiras mensagens de áudio aqui na Rádio Bandeirantes. Coloca no ar aí, Lucas Pessoa. Alô, Boris, boa tarde. Quem tá falando é o Carlinhos Japonês. Me desculpa, achei, como eu gravei antes, achei que era o Batista que estava hoje no comando, mas é você, então. Tamo junto. Um grande abraço para você e, por favor, coloca para mim esse meu parecer. Ok, obrigado, Boris. Aqui o Carlinhos mandou uma primeira, deixa eu colocar aqui a mensagem que ele colocou como Batista, né? Saudando o Batistão. O Batistão hoje não está na apresentação do programa, mas coloca aí pra gente, pessoa. Lucas Pessoa. Vamos lá, Lucas. Olá, Batista, boa tarde. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Ouvindo ontem os comentários do Tigrão e do CH, eu não concordo com eles que eles falam que a Ponte Preta jogou bem. Na verdade, a Ponte Preta jogou apenas 14 minutos. Dos 15 minutos aos 29, quando aconteceu aquele pênalti, que não foi pênalti, certo? Onde o Araclaus, né? Que é a denominação do Aragão, nos roubou juntamente com o VAR. E se você for também acreditar no comentário do Godoy, o Godoy sempre foi um árbitro polêmico. Ele sempre foi realmente questionado. Agora, o Paulo César de Oliveira, não. Ele é muito mais sério. Se ele fala que realmente que não houve o pênalti, então não houve o pênalti. Agora, vocês estão enganados. A Ponte Preta não jogou. Porque depois do pênalti, não teve mais jogo. O árbitro acabou com o jogo. Realmente foi acontecer isso aí. Tá bom, Batista? Valeu, Carlinhos. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Já os comentários. Quer opinar o CH em relação a isso? Sobre o derby da Ponte, dizendo que a Ponte, o Carlinhos achou que a Ponte não jogou tão bem assim, mas a Ponte foi efetiva acima de tudo, né? Venceu e garantiu 3 preciosos pontos e segue na zona de classificação. Quer comentar alguma coisa, CH? Fica à vontade. Eu respeito a opinião das pessoas, mesmo que ela seja contrária à minha. Eu tenho que respeitar. É a opinião dele, eu respeito e eu tenho a minha. Boa. Vamos lá, mais mensagens de áudio aqui na Bandeirantes. Oi, pessoal da Band. Oi. Essa imprensa de São Paulo também só vê o lado deles. E tudo o juiz rouba para eles, né? Quando a Ponte joga também, é prejudicada contra eles, com o Guarani é prejudicado. Não viu o que fizeram o Guarani em 87? Entendeu? Tô brincando, hein? O juiz só rouba pra grande, né? Um abraço, Jonas do Cambuí. Valeu, Jonas, um abraço para você, mais uma. Boa tarde, já quase boa noite para o pessoal aí da bancada. Eu sou o Wagner aqui de São Gabriel. Eu queria colocar algo aqui que quase ninguém está comentando, mas eu ouvi o próprio goleiro do Guarani dizendo que tinha sido feito 2 pênaltis de maneira ingênua, né? Então, quer dizer, diante da colocação do goleiro, bem possível que ele vai ficar sem ambiente aí no Guarani, porque ele próprio, ao falar isso, ele concordou que foi pênalti. Um abraço, Deus abençoe vocês aí. Opa, muito obrigado. Eu confesso que não vi essa declaração do Gabriel Mesquita. Vou tentar procurar aqui em relação aos pênaltis, tá bom? Mas de qualquer forma, muito obrigado aí pela sua participação. Adriano de Serra Negra dizendo que a Ponte não é favorita, mas leva a classificação diante do Concórdia. O jogo dia 26, hein? Dia 26, a Ponte passando a Federação Paulista de Futebol. Ela marca os jogos das quartas de final em jogo único. Pelo menos a data base é dia 1º de março. 1º de março é sábado de carnaval. Daí a rodada vai ser desmembrada, pelo menos é essa a expectativa. Mas a Ponte teria uma sequência de atuar
a sua última partida da primeira fase contra o Red Bull Bragantino em casa, no domingo, todos os jogos 18h30. Daí tem a viagem para a Copa do Brasil na quarta-feira, 21h30. Pega o Concorde lá em Santa Catarina e voltaria, caso passe para as quartas de final, para encarar ou São Bernardo ou Palmeiras, né, nesta briga aí pela classificação, caso garanta a classificação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Então esta seria a sequência. Lembrando que a Copa do Brasil, na primeira fase, os jogos no dia 19, claro que tem terça, tem quarta, mas basicamente 19 e dia 26. Como no dia 19 tem rodada do Campeonato Paulista, para os times de São Paulo, a CBF colocou os jogos dessas equipes no dia 26. Olha, já mais participações. Você segue participando através do 971021493. Participe, interaja conosco. Um abraço para o Santino Martins, que está aqui conosco. Quem mais? O Cláudio Ponte Bretano. Um grande abraço. Quem mais? Tem mais uma aqui, o Fábio do Guincho. Alô, Fábio do Guincho, um grande abraço para você, dizendo que se tivesse outro derby, a Ponte também venceria. Que bela cobrança do Danilo Barcelos no pênalti. Foi realmente, bateu firme e forte no ângulo, né? Boa tarde, Boles, Eloir Pianca. É por isso que eu e muitos iguais a mim estão se afastando cada vez mais dos estádios. Não há mais respeito ao próximo, muito menos a opiniões divergentes. Qualquer coisa é motivo de briga, ofensa pessoal e coisas do tipo. Triste. Abraços. Valeu, Eloir. Um grande abraço para você. Siga participando conosco. Já mais mensagens agora em Campinas. São 17h28. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vamos com o Em Dia com a Bola. Ontem, jogo atrasado a primeira rodada no Mané Garrincha, em Brasília. São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. E teve um jogador da Inter expulso no primeiro tempo, lateral esquerdo, Juan Tavares. São Paulo todo o segundo tempo com um a mais e mesmo assim ficou no 0-0. Olha o público, 10.060.
Olha, hoje começa a 9ª rodada, 20 horas, Ribeirão Preto, Botafogo e Red Bull Bragantino. Os jogos de amanhã na quarta, 19h30, Mirassol e Ponte, lá em Mirassol. 19h30 em Bauru, Noroeste, São Bernardo. 19h30 em Diadema, Água Santa e Portuguesa. 21h35, Neoquímica, Corinthians e Santos. Na quinta-feira, 19h30 no Brinco, Guarani e Novo Horizontino. 19h30, Inter de Limeira e Palmeiras. E 21h30 da quinta-feira, no Mané Garrincha, de novo, São Paulo e Velo Clube. Lembrando que sábado tem Ponte Botafogo de Ribeirão Preto, 16 horas Majestoso. E domingo, no 1º de maio, 16 horas, São Bernardo e Guarani. Olha, pelo Brasil, hoje tem Copa Nordeste, CRB e Motoclube, Vitória e Ferroviário, Altos do Piauí e Fortaleza, Souza da Paraíba e Sport. Amanhã, na Copa Nordeste, tem Ceará e Confiança, Bahia e América de Natal, Náutico e Juazeirense. Na quinta-feira, Copa Nordeste, no Rei Pelé, CSA e Sampaio Correia. No Campeonato Carioca, só final de semana agora. Nós teremos no sábado, 21h45, Maracanã, Flamengo e Vasco. Domingo tem Fluminense e Nova Iguaçu. Olha, no Campeonato Mineiro, nós teremos na quarta-feira, amanhã, Democrata e Cruzeiro, lá em Governador Valadares. Amanhã também no Independência tem América e Aimorés. E amanhã no Mineirão tem Atlético e Itaberito. No Gauchão, hoje tem Grêmio e Pelotas. Amanhã, 10 da noite em Juí, São Luís e Internacional. Lá em Goiás, hoje tem Vila Nova e Goiatuba. Amanhã tem Atlético Goianiense e Associação Beneficente e Esportiva Catalana, da cidade de Ouvidor. E na quinta-feira, em Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Goiás. No Catarinense, amanhã tem Avaí e Concórdia. Concórdia, que é adversário da Ponte na Copa do Brasil, dia 26, lá em Concórdia, Santa Catarina, hein? Então amanhã, 21 horas, Avaí e Concórdia. Amanhã tem Criciúma e Caravaggio, da cidade de Nova Veneza. Ainda no Catarinense, na quinta-feira, tem Figueirense e Chapecoense. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Agora são 17 horas e 34 minutos. Você participa e interage conosco através do 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio e também através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera, de hoje é o seguinte: para os bugrinos, contra o Novo Horizontino na quinta-feira, você manteria Anderson Leite no meio-campo ou voltaria com João Vitor? E para os ponte-bretanos, mesmo com a mudança no regulamento e que o empate agora leva a decisão da vaga para os pênaltis, você considera a Ponte favorita contra o Concórdia na primeira fase da Copa do Brasil? Participe conosco, 971021493. Abraçando aqui o André, que está conosco. Quem mais?
O nosso ouvinte que mandou aqui já hoje, em relação no bloco anterior, sobre o Gabriel Mesquita, segundo ele, essa declaração foi dada no intervalo, quando ele foi entrevistado. Tem uma pergunta aqui para os comentaristas sobre o Raí Nascimento, já a gente vai falar. Mais uma aqui, o Carlos do Jardim do Lago, está aqui sempre conosco, um grande abraço. O Robson já disse, na minha opinião a Ponte é favorita sim contra o Concórdia, e concordo também pela mudança do regulamento de ir para os pênaltis se tiver empate. Valeu, Robson, um grande abraço, o Robson aqui de Campinas. Um grande abraço a todos que estão conosco, participando e interagindo, tá bom? Bom, Tigrão já tá na área, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o fera da opinião. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Boles, tá bonita aí o teado, hein? Aliás, conversei hoje com o Dr. Flávio Giardiello, seu pai, o Flávio pai, tem o Flávio filho, que é o médico especialista em transplante capilar. Parece, aliás, Aroma das Ervas. Nasceu aqui em Campinas, a exemplo da Aroma das Ervas, do Sato pai e do Sato filho, que é o Glauco Sato. Tem o doutor Flávio e o seu pai, o Flávio, que é bugrino, está sempre ligado na programação. E hoje eu passei lá na clínica uma semana deste transplante capilar, tá legal, tá bacana, aos poucos vai crescendo, para que a gente possa, em 2026, participar do Campeonato Mundial de Topete. Provavelmente o evento será realizado na Tailândia. Doutor Flávio mandou um grande abraço e disse que está lhe esperando, viu, Tigrão? Eu vou lá. Boa. Pode falar para ele que eu vou para lá. Boa. E tem aquela história também, né? Pelo que eu vi do seu aí, vai ficar top, hein? Vai ficar um topete. Ai, meu Deus do céu. Aliás, ô Boris, posso contar uma aqui? Claro que pode. Vai lá, Tigrão. Hoje é até 7h30, né? Hoje é até 7h30. Esse negócio do derby, cara, ele continua rendendo, mas eu já tô com o saco cheio, tá? Calma, Tigrão. Porque qualquer elemento da equipe fala assim, foi pênalti. Aí a torcida do Guarani, vírgula, alguns torcedores começam. Para que é isso? Por que é aquilo? Por que é chita? Porque não sei o quê. Aí um outro elemento da equipe, um outro componente da equipe, elemento é outra coisa, é elemento da tabela periódica. Aí ele vem e fala assim, eu acho que não foi. Aí vem a torcida da Ponte, você quer desvalorizar a vitória, porque não sei o quê, porque você é isso, porque você é aquilo, porque não sei o quê. Cara, já deu no saco, hein, amanhã já tem Novo Horizontino. Né? Aliás, amanhã é Mirassol, né? Com a Ponte. Mirassol, isso. Jogo duríssimo. Quinta já é Novo Horizontino. O Guarani não tem ainda os 12 pontos que o garantem na Série A para o ano que vem, na Série A1. O Guarani está aí muito próximo de se classificar e precisa se classificar para ir para a Copa do Brasil, ou ter grandes chances para o ano que vem. Agora, tem que olhar para frente. O derby daqui a pouco já vai ter outro. Se a cada derby ficar essa celeuma toda, tudo bem que teve polêmica, eu já disse aqui, não vou voltar ao tema. Tudo que eu tinha para dizer eu já disse, entendeu? Tudo. Agora, daqui a pouco nós vamos falar só de derby. Daqui a pouquinho o Edu começa com as historinhas aí de novo, que se a tabela reservar aí o derby para o início da Série C, na fase de classificação, você já vai ver derby aí em março. Nós estamos em fevereiro, ou máximo em abril. Quer dizer, então não dá, né, cara? Tem que ir lá jogar o jogo, é só um jogo de futebol. Tá demais, sabe? Tá demais, é ameaça, é ofensa à honra, é gente colocando em xeque a honorabilidade, a honestidade das pessoas. Aí você ouve um, diz que foi. Aí você ouve outro, diz que não foi. Eu tenho minha opinião, já dei aqui e não volto mais. Já falei da expulsão. Bom, e a piadinha dentro desse contexto é a seguinte. O cara criava porcos. Assim, de maneira caseira. Você sabe como é que é, né? Ele ali faz um cercadão ali, em casa mesmo, e tal, e começa a criar lá uns leitões, e vai virando um leitãozão e depois vira porco ou porca, certo? Tuxê deve ter alguma coisa no gênero. Tem, com certeza. Lá no sítio, né?
Na fazenda, então, na fazenda. A fazenda. Boa, diminuir a propriedade do Tuxê. Você sabe que a herança vem, né? Aliás, ele está devendo um convite para nós lá, hein? Vai, vale a pena. Mas só que não... Bom, deixa para lá, viu, Tigrão? Vai. Ele falou que é para ir a hora que a gente quiser, mas que a gente leve a carne e a cerveja. Só isso. Aí não tem graça. Não, ele falou, não. Não, pera, esqueci de uma coisa, carvão e sal grosso também. Pô, aí você me quebra, né, Tuxê? Aí complica. Mas a historinha do porco é a seguinte, chegou lá um fiscal da fiscalização sanitária, um profissional. O que você está dando pro porco comer, pros porcos? Eu dou lavagem. Só sobra nossa aí e tal, tem 3 ou 4 famílias aqui, a gente joga num bacião, joga água, né? Joga lá um pouco de salitre, uns 3 ou 4 comprimidos de Cialis moído e dá pros caras. Cialis moído. O senhor é um irresponsável. O senhor sabe que esse animal depois, quando ele for abatido, a carne dele vai alimentar crianças, pessoas idosas. Como é que o senhor dá lavagem pro porco? O senhor tem que fazer um outro tipo de alimentação. O cara ficou olhando e falou, tá bom, e aí? Aí, R$5.000 de multa. Assina aqui. Tirou talão de multa lá, não tinha nem tablet. O cara falou, pô, que coisa, hein, cara? Todo mundo dá isso daí pra porco, pô. O cara vem me multar. 2 meses depois, voltou lá o mesmo fiscal. O que o senhor tá dando pro porco? Fiz um cardapião aqui, balanceado, viu, doutor? Segunda é virada paulista. Terça a gente dá rabada com polenta. Na quarta é filé de tilápia. Na quinta, feijoada. Na sexta, a gente dá macarronada ao sugo. No sábado, churrasco variado. E no domingo, frango a passarinho com macarronada. Ele falou, o senhor é um irresponsável. Num país onde tantas crianças morrem de inanição, o senhor montar um cardápio desse daí, tanta gente passando fome, para dar para porco, o senhor é um louco. O senhor é um inconsequente. Entendeu? É isso que o senhor é. Toma mais essa multa aqui, 10 mil. Mais uma? O cara falou, não aguento mais esse negócio aí. Não dá mais. 2 meses depois, o mesmo fiscal. Volta lá. O que o senhor tá dando pros bichinhos comer? Fiscal mesmo, hein? Elevado à 5ª potência. O mesmo. Ele falou, não dou mais nada não. Como assim? Vai matar de fome? Não. Agora eu dou 30 para cada um, eles vão no bar, comem o que eles quiserem. Sensacional. E essa história trazendo para hoje, o proprietário dessa criação de porcos aí já faria no Pix, né, Tigrão? Não dá nem 30, é no Pix. Eu dou 30, eles atravessam a rua aí, ó. Resolve a parada. E vai lá, quer comer lanche, quem quer comer, só tomar uma vitamina. Eu dou 30 por refeição. Porque tudo que ele escolhia, o cara multava, pô, é igual a gente aqui. Você fala que foi, pau na moleira. Você fala que não foi, pau na moleira. Então agora a hora que alguém me abordar, eu vou falar assim, ó, o que você quer que eu responda? Só 30 pra você ir pro bar, não me pergunta mais nada. Responda o que você quiser. Foi ou não foi? Não. Você é bugrino, eu sempre soube disso. Você sempre puxou a sardinha. Não vamos ouvir essa rádio. Aí vem outro. Foi ou não foi? Foi. Você tá igualzinho ao fiscal, pô. Você dá lavagem, multa. Você monta um baita de um cardápio, multa. Fala, agora não dou mais nada. Eu não quero mais falar desse negócio aí não, pô. Já tá demais, já encheu o saco. Você põe lá na Bandeirantes São Paulo, né? Não sei, não foi. O VAR. Aí você põe na Bandeirantes São Paulo TV. Não foi. Foi. Ou se foi. Oi, teve o toque. E era perigo iminente. Situação clara e manifesta de gol. Cartão vermelho bem aplicado. Então cada um fala uma coisa. Tá igual o cara que alimentava os porcos.
Eu não falo mais nada não, tá? Eu dou 30 pra cada um e me deixem em paz. E também quer ouvir, ouve, não quer ouvir, não ouve. Eu tô completando 41 anos de rádio esse ano aqui. Eu sempre fiz desse jeito aqui, respeitando todo mundo. Eu sempre fiz desse jeito aqui, sendo o mais imparcial e honesto possível, porque isso não é virtude, é obrigação. Mas eu sempre respeitei todo mundo. Agora a conversa com uma meia dúzia de desocupado que não tem o que fazer e que fica aí enchendo o saco. Eu parei, tá? Parei. Boles, 30 pra cada um, briga vocês dois lá no bar. Entendeu? Se pega de porrada lá. Você tá louco? Ô, olha pra frente e pro alto. Tem jogo amanhã e depois da manhã. A Ponte quer se classificar, o Guarani também. O derby valeu 3 pontos. Outro dia mesmo o Guarani ganhou da Ponte no Majestoso. A Ponte amarelou, nós viemos aqui e dissemos, amarelou. Tremeu e perdeu o jogo. Né? Gol do Matheus Bueno. Agora o Guarani perdeu, daqui a pouco tem outro, o Guarani ganha, depois tem outro, a Ponte ganha. Já são 209 derbys. Será que vamos ter mais 209 batalhas? Não tem coisa mais importante para se discutir nessa vida? O nosso negócio aqui é falar de futebol. Mas tem limite, pô. Terminou o programa aqui, vou comer uma rabada com polenta. Fácil. E olha lá se não der um tapa no beiço. Vou ficar aqui, sabe, com masturbação mental para saber se foi, se não foi, se deu o gancho com o braço, se não deu, se teve simulação, se não deu, se o VAR influenciou. Tudo que a gente tinha para falar nós já falamos. Agora é bola para frente, vira a página, companheiro. Vira a página, pô. Para de encher o saco, cara. Cada um tem uma opinião. Eu respeito a opinião de todos. E isso acho que é salutar, que todo mundo pratique isso. Praticar, né? O sempre importante exercício da empatia. Se coloque no lugar do outro e veja o que você sentiria se você estivesse falando para ele aquilo que você está ouvindo. Eu vou ficar no lugar dele e vou falar o que eu falei para ele. Eu quero ver o que eu sinto diante dessas palavras que eu proferi contra ele. Pratique isso, se coloque no lugar do outro. Você vai ver que ser humano bacana que você vai ficar. Você vai ver como que isso é importante. Você vai ver como que você vai melhorar o seu espírito e o seu caráter. E chega, pô. Vamos falar pra frente, né, Boles? Vamos falar do Fala Galera então. Aqui. Porque eu falei que não ia falar nada, mas esse daqui, essa da porcada eu queria falar, né? Pô, você dá lavagem, tá ruim. Você dá cardápio balanceado, multa também. Porra, tudo que a gente fala aqui é pau na moleira. Eu vou falar assim, ó. O jogo foi adiado, eu nem vi o jogo. Você quer saber o quê? Infelizmente eu tava com caspa na sobrancelha e eu não vi o jogo. Tudo que você fala aqui é paulada, pô. Fala, galera! Grande galera, mas isso é uma minoria. A maioria esmagadora enviou mensagens aqui elogiando os comentários, elogiando a imparcialidade, né? Elogiando a neutralidade, elogiando a forma com que a gente colocou aquilo que aconteceu, reconhecendo aquilo que tinha que ser reconhecido, falando que o Guarani com 10 foi melhor que a Ponte no segundo tempo, falando que a Ponte emocionalmente estava mais preparada para o derby, e a bola foi para a rede, a súmula não volta para trás. E vamos em frente. E o Klaus está com a orelha queimando lá em Santa Bárbara do Oeste. Ele vai trabalhar no jogo entre Água Santa e Portuguesa quarta-feira. Água Santa e Portuguesa? É. E o Thiago Duarte Peixoto será o árbitro de vídeo de Inter e Palmeiras na quinta. Portuguesa que se cuide, hein? Fica todo mundo achando aqui que quis beneficiar um, quis beneficiar outro. Presta bem atenção que o Santos, nesse grupo da Portuguesa, do Guarani e do Bragantino, ele está ameaçado de não se classificar. Então veja você o rombo que seria o Santos já ser eliminado agora, sem ir para as quartas de final, com esse pequeno investimento de mídia chamado Neymar. Então presta atenção. Tem um detalhe que hoje, Tigrão, o Bragantino às vezes você joga... fica interpretando o fato, você não está vendo a realidade. Hoje o Bragantino joga contra o Botafogo 8 da noite lá em Ribeirão. Em caso de vitória,
O Bragantino vai a 11 pontos, ultrapassa até o Guarani e manda o Santos para a terceira colocação do grupo. E o Santos tem um jogo dificílimo amanhã contra o Corinthians. Você tá entendendo porque que qualquer arbitragem que ocorra aí daqui pra frente, onde tenha grande ameaçado, você vai ver no grupo do Palmeiras agora, que ele tá em terceiro. Coitadinha da Inter de Limeira. Meu Deus do céu. Vão espremer a laranja até sair suco. Sem abrir a laranja. Vão espremer com casca e tudo. Depois você me fala. Então é um jogo de interesses muito grande e o pessoal aqui fica se pegando. A flechada, a facada, a tiro, o maçarico aceso, coquetel molotov. Ô, gente, somos todos irmãos em Cristo. Moramos na mesma cidade. Você que é ponte pretano tem bugrino na família. Você que é bugrino tem ponte pretano na família. Tem amigos ponte pretanos. Você que é ponte pretano tem amigos na empresa que são bugrinos. Ô, meu, vai arrumar o que fazer, companheiro. Já deu esse papo aí, velho. Que isso? Contra o Novo Horizontino na quinta-feira, você manteria Anderson Leite no meio-campo ou voltaria com João Vitor? Eu voltaria com o João Vitor para tentar ver aquela maravilhosa atuação que o Guarani teve contra o Água Santa na quinta-feira, há uma semana atrás. Claro que a categoria dos adversários é bem distinta. O Novo Horizontino é muito mais forte do que o Água Santa. Ainda assim, eu voltaria com o João Vitor. Mesmo com a mudança no regulamento, em que o empate agora leva a decisão da vaga para os pênaltis ou penaltis. Em caso de empate, você considera a Ponte favorita contra o Concórdia lá de Santa Catarina na primeira fase da Copa do Brasil? Considero porque se a Ponte conseguir com todo mundo, ela está com dificuldade para fazer gol, mas ela está criando muita dificuldade para o adversário fazer gol nela. E se ela não tomar gol do Concórdia lá, que é provável, Ponte tomou média agora de meio gol por jogo num campeonato do porte do Campeonato Paulista e já enfrentou Santos, Corinthians e Guarani. 3 pedreiras, 3. Fora o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, onde ela também não tomou gol. Então, se a Ponte não tomar gol, que é algo que vem acontecendo na maioria dos jogos dela no Campeonato Paulista, que tem um nível técnico mais alto dentro ou fora de casa, também não tomou contra o Água Santa. Dentro ou fora de casa, o nível técnico é muito mais alto do que o nível técnico do Concórdia, com todo o respeito. Se a Ponte não tomar gol, uma escapada ela dá. Uma espetada ela dá. Eu ia falar aqui uma flechada, mas não, flechada é o Guarani, é o Índio. Uma espetada ela dá, uma mordida ela dá. E aí ganha o jogo. Então eu acho sim a Ponte favorita. Fiquei apaixonado aí pela sua careca, viu, Bolis? Mas em breve Topetão vai estar marcando presença, tá bom? Pode ficar tranquilo aí. Olha, duas informações. Está a cara do Kojak Piracicabana. Kojak. O intervalo de jogo pela Liga dos Campeões da Europa, playoffs, lá na Inglaterra, o Manchester City está vencendo o Real Madrid pelo placar de 1-0. O gol foi do Haaland a 18 minutos da primeira etapa, intervalo de jogo. Real Madrid está lá com o Rodrigo. O Endrick já entrou, né? O Endrick entrou... Não, tá como opção. Tá lá o Vini, Mbappé, Rodrigo. O City tá com o Savinho brasileiro como titular. Enfim, é este jogo que tá rolando e eu vou atualizando tudo para você. Em relação ao Thiago Duarte Peixoto, que foi o quarto árbitro no jogo, no derby, e na verdade ele não estará no jogo da Inter contra o Palmeiras, e sim São Paulo e Velo Clube. Será o árbitro de vídeo do duelo que ocorre na próxima quinta-feira. Já mais participações, já mais opinião do Tigrão e também do CH aqui no Esporte em Debate. Vamos juntos até às 7:30 da noite. Agora eu tenho um recado dos supermercados Galassi. Amigos servindo amigos desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade, pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do Clube Amigos do Galassi,
o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com um ótimo preço? Supermercados Galassi. São 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e também o amor. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. Bandeirantes. O Gera do Estoril está perguntando sobre o Gé. Já o Vladimir Catarino informa, atualiza. Boa tarde, Bolis, tudo bem? Bolis, acho que o Guarani deve começar com João Vitor para ser mais ofensivo, concordo. E derby é passado, nada vai mudar. Vamos pensar no Novo Horizontino. Abraços a todos da equipe. E obrigado, hein? Ganhei a fritadeira no sorteio. Mandou a foto aqui pra gente da Mundial. Valeu, show de bola. Parabéns o ouvinte que mandou aqui pra gente, o Quitério. É esse o nome? É Quitério mesmo? Manda aqui pra gente. Valeu, um abraço pra você. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. Quem mais? O Fernando da Vila Padre Anchieta tá por aqui, sempre conosco. Celso Palmeirense de Sumaré. Quem mais mandou mensagem aqui? Também o Luiz. Gostou da historinha do porco do Tigrão. Eu concordo e acredito que a Ponte seja a favorita contra o Concórdia, o Jefferson Ponte Bretano no Jardim Flamboyant, em Campinas. Tem uma pergunta para os dois comentaristas aqui em relação ao Raí Nascimento. Já, o Vladimir vai informar a contratação, a chegada do Raí Nascimento no Guarani. Acabou sendo contratado aí, um jogador que ficou muito tempo fora do país jogando no futebol da Bulgária. Jogou pouco no Brasil, né? No Bahia, foram praticamente 2 temporadas, mas não completas. E ele pede para a gente opinar. Deixa eu ver aqui se eu acho a situação no qual ele mandou para a gente. Aqui, Tigrão, parabéns, infelizmente, sobre o derby. Esse daqui é legal também, já vou falar. Tá aqui, foi o mesmo ouvinte que mandou. Foi o Alex Pedroso. Boa tarde, Bolis, equipe Bandeirantes. Considerando a recente contratação do atacante Raí Nascimento pelo Guarani após sua passagem pela Bulgária, quais são as expectativas da diretoria e da comissão técnica em relação à adaptação e ao desempenho do jogador no Campeonato Paulista? Além disso, como o clube pretende integrá-lo ao elenco atual para potencializar o setor ofensivo da equipe? Bom, vamos lá. O CH, eu começo com você. O Raí Nascimento, ele é do Rio de Janeiro, tem 26 anos, começou atuando no Fluminense, depois foi pro futebol espanhol, ainda jovem. No Bahia, 21 e 22 ele fez 38 jogos com 5 gols e 3 assistências. E depois foi para a Bulgária e agora está voltando ao futebol do Brasil. E sempre que ocorre esse tipo de volta, tem aquele período de adaptação. Para alguns dos jogadores não, o cara chega, arrebenta. Eu acho que o próprio Luiz Miguel, né? Tava jogando lá em Portugal, mas o Raí Nascimento, ele vem do futebol da Bulgária. Qual a sua expectativa aí em relação a esse jogador e principalmente a adaptação? Afinal de contas, ele foi anunciado, o Guarani joga quinta, joga domingo, depois na outra quarta e já termina a primeira fase no domingo que vem. Como é que você vê a chegada do Raí Nascimento e também a sua expectativa em relação à adaptação desse jogador, CH? Já o CH. E para você, Tigrão, o que você espera desse jogador, o Raí Nascimento, que está chegando ao time do Guarani? Eu acho que ele é um jogador interessante, tem qualidade, está numa idade muito boa, já com uma experiência internacional. Tudo bem que não é num país de primeira linha do futebol europeu, mas é Europa, né? É Europa, leste europeu, né? Bulgária. Então, eu acho uma boa contratação. Acho sim, tenho uma expectativa muito positiva e chega para brigar por titular. Ele é um atacante, né, Boris? Atacante. Mas mais de velocidade de beirada. Não é centroavante. Pelo que eu me lembro de tê-lo visto em ação algumas vezes. Inclusive no próprio Fluminense. Então, eu tô achando que é uma boa contratação, eu tô otimista. Eu acho que pode e deve ajudar bastante o Guarani aí para talvez ainda o Paulista. Não sei se dá tempo, mas dá para inscrever. Foi inscrito, já está no bid. Já está no bid, então pode ajudar e principalmente na Série C, que é um campeonato mais difícil pela disputa, pelo formato e por ser mais longo também. Boa. Olha, eu tô vendo aqui o retrospecto do Raí. Em 2022, atuando pelo Bahia no Campeonato Brasileiro da Série B, quando o Bahia subiu, na rodada 18, jogando aqui no Brinco, o Bahia venceu por 2-0 o Guarani e ele fez um dos gols da vitória do Bahia naquela ocasião, aos 79 minutos de jogo. O Raí Nascimento
Foi a melhor temporada sua, com 38 jogos, 5 gols. Jogou Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também o Campeonato Baiano na Série B. Foram 19 jogos com a camisa do tricolor baiano, o Raí Nascimento, que chega para defender o time do Guarani, tá bom? Bom, o CH também opinando. O CH, em relação a essa situação que o ouvinte colocou, debatendo sobre o Raí Nascimento, jogador de 26 anos, ele questiona principalmente a questão de adaptação, vindo do futebol da Bulgária. Como é que você vê essa situação? Trata-se de uma contratação interessante, vai ter que esperar. Como é que você vê a chegada do Raí Nascimento? É um jogador tecnicamente interessante, mas se você observar a ficha corrida dele nos últimos anos, ele jogou muito pouco. Ele sequer fez 20 partidas por temporada, é muito pouco. Sempre reserva nos times, estava, acho que no Ludogorets, da Bulgária, passou por alguns times, teve um pouco de relevo no Bahia, não é? Mas para mim é um grande ponto de interrogação, porque eu não sei por que ele não está tendo sequência, não é? Eu não tenho maiores informações. Sei da formação do jogador, já vi jogar, conheço o atleta e o bom momento dele no Bahia, mas já faz 4 anos que isso aconteceu. Então, como é que ele está hoje? Não sei. Para mim é um grande ponto de interrogação. Muito bem, então, portanto, a opinião do CH aqui na Rádio Bandeirantes no Esporte em Debate às 18h02. Pois não, Tigrão? Só para o torcedor do Guarani começar a esfregar as mãos, ele pisa bem na área, né? Eu estava agora, enquanto o CH falava, eu dei uma atualizada, porque faz tempo que eu não vejo o jogador. Estava vendo uns vídeos dele aqui. Então, ele não é alto, mas é um jogador de uma boa estatura, e é destro, né? E ele tem a mesma facilidade para cair dos dois lados, direita ou esquerda, mas ele centraliza bastante também. Eu estava vendo alguns gols dele aqui e eu acho que chega para ser titular, tá? Claro que vídeos selecionados e editados na internet nunca são produzidos a partir dos piores momentos, e sim dos melhores momentos. É igual DVD, né? Mas dá para você ver se o cara é canhoto ou destro, se o cara é rápido, se é lento, se joga de costas e é pivô, ou se ele é um cara que gosta de entrar de frente com a bola. Então ele é destro, veloz, gosta de entrar de frente com a bola, sempre de frente, nunca recebendo a bola de costas, e é mais beirada do que centralizado, mas também pisa com muita facilidade na área. Eu vi aqui 4 ou 5 minutos de vídeos dele em algumas equipes, e está mais ou menos dentro da expectativa que eu tinha antes de ver os vídeos, por aquilo que eu tinha de ter visto muito pouco algumas vezes, e eu acho que é boa contratação. Boa. Olha, em relação a uma pergunta do Gira, do Estoril, sobre o Gé, o Gé ainda está entregue ao departamento médico. A Ponte inscreveu o Gé, tinha direito a 2 inscrições, foi até hoje, né? Hoje foi o último dia 11. E a Ponte inscreveu o Rodrigo Souza, e também que se recupera de uma contusão, e o Gé. E a situação do Gé, ele passou por uma cirurgia, e a gente já meio que sabia, né? Entendia, pelo menos pelo que a Ponte informou, de que ele dificilmente voltaria para o Campeonato Paulista. Mas de qualquer forma, a Ponte inscreve o Gé e também o Rodrigo Souza, no caso específico do Gé, que foi o motivo da pergunta do Gera. A Ponte pode trocar, passando, caso ela passe para as quartas de final, ela pode trocar um jogador, pode chegar um jogador novo, contratar, já visando a sequência da temporada, visando a Ponte passando para as quartas de final, jogando essa partida de quartas de final, a Ponte poderia trocar o Gé. No caso específico do Gé, se ele não tiver condições. Se a Ponte não inscrevesse, deixasse essas 2 vagas, ou uma vaga em aberto, ou em aberta essa vaga, a Ponte não poderia trocar. Então talvez tenha sido este o motivo da inscrição do Gé, porque o Gé segue em tratamento pós-cirurgia, ainda sem contato com a bola, só se tratando, né, se recuperando dessa contusão no departamento médico, ainda não foi liberado pelo departamento médico, depois tem a transição, depois da transição, contato com a bola, daí tem aquele período no qual, normalmente, quando o jogador fica fora, se ele dá uma forçadinha, ele vai ter uma outra contusão, muitas vezes uma contusão muscular, ritmo de jogo, e hoje já é dia 11. Então, convenhamos, é bem complicado imaginar que o Gé volte para o Campeonato Paulista. A tendência é que ele volte a ter esse primeiro contato com bola no início de março.
A Ponte, mesmo que passe para as quartas de final, jogaria no dia 1º ou no dia 2. Depois, passando, já joga no fim de semana, pelo calendário, ou no meio de semana. Então tem toda essa situação, neste ritmo aí das competições, do calendário. Então dificilmente o Gé joga o Campeonato Paulista. Mas pode acontecer. O jogo da semifinal em jogo único, a data base é dia 9. Então teria uma semana, dia 1º de março para o dia 9. Seria uma semana, mas aí tem tudo aquilo que eu disse em relação ao contato com a bola, ritmo de jogo, isso acaba pesando. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece uma conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é a patrocinadora oficial dos gigantes Guarani, Ponte Guarani e está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 por mês, você garante planos de 200 mega até 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue para 0800 1102. 0800 1102. Ou acesse desktop.com.br. Ou ainda visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas para maratonar. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre e da Macaca. Bandeirantes. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com muito mais para você ligado aqui no Esporte em Debate. Agora são 18h07 em Campinas. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024.
especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta terça e quarta do Hortifruti. Batata ou cebola selecionada, R$ 2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Banana nanica ou tomate salada selecionado, R$ 4,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Melancia selecionada, R$ 1,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino premium sem cordão, R$ 74,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Lele, Leandro Boles. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Agora são 18h11 para você que está chegando agora. O Fala Galera de hoje. Para você participar e interagir através do 971021493 e também através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like. Contra o Novo Horizontino na quinta-feira, você manteria Anderson Leite no meio-campo ou voltaria com João Vitor? Mesmo com a mudança no regulamento em que o empate agora leva a decisão da vaga para os pênaltis, você considera a Ponte favorita contra o Concórdia de Santa Catarina na primeira fase da Copa do Brasil? 971021493, participe e interaja conosco. Por falar em participações, vamos com mais participações aqui no Esporte em Debate, as mensagens de áudio. Boa tarde, Leandro Borges. Boa tarde, meu amigo. Eu sou José Maria, Jardim Florense, Bugrino. E tudo que vocês estão comentando, os que estão aí entrando com os WhatsApp, com os áudios, eles estão comentando sobre o jogo da Ponte Guarani. E na minha cabeça o que me passa é que a arbitragem, tanto o VAR como a arbitragem, eles não ajudaram a Ponte Preta e nem também prejudicaram o Guarani. O Guarani está bem. Eu vejo com meus olhos esportivos que eles tentaram ajudar o Santos, tá? Que o Santos que está lá embaixo e parando o Guarani no grupo, com certeza a chance do Santos se classificar seria maior. Então eu vejo com esses olhos. Eu não acho que o Guarani foi roubado. Eu acho que eles ajudaram o Santos. Foi isso que eles tentaram fazer. Tá bom, Zé. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Boa tarde, Boles. Tudo bem? Essa polêmica não acaba, né? Assim, o torcedor Guarani que tem que entender que perdeu o jogo. Perdeu, acabou, pô. Como a gente perdeu outra vez lá. É assim. No futebol, assim, a gente ganhou essa vez. Eu não acho que jogou mal, não. Tem, alguns falam aí, a Ponte jogou o suficiente para ganhar deles. Sobre os lances aí, o VAR viu, o juiz viu, o cara pegou lá, ficou meia hora olhando na tela lá. Ninguém inventou nada, né? Foi pênalti. E aí expulsou porque era o último homem. Tem que aceitar, né? Aceitar, porque acha que é muito superior a todo mundo, né? Tem que baixar a bola essa turminha também. Abraço, Júnior Fernandes, Souzas. Valeu, um grande abraço para você, para todos aí de Souzas. Mais uma. Boa tarde, Carlos Batista e amigos da Bandeirantes. Ô, Mário, Batistão, hoje aqui de São tô numa Paulo. reunião de trabalho. Hoje Batistão, primeiro de tudo, quero dizer que eu sou ouvinte de vocês há décadas. Obrigado, Respeito obrigado. todo mundo. Gosto muito de você, Tigrão, CH, Gleger do Boles e a equipe também. toda.
Obrigado. Agora eu queria levantar um ponto lá da UDEB, cara. Uhum. Só para expressar que tá tendo bastante gente bugrino chateado, mas não tem a ver com a opinião de vocês. Pô, opinião cada um tem a sua, né? Se foi pênalti, não foi pênalti. E também sobre qualquer elemento. Acho que só para ilustrar, o pessoal tá bem chateado, é o seguinte: houveram vários equívocos, né? Na opinião de alguns. Sim. Teve o lance do Vitor Andrade, ele poderia ter sido expulso não em um lance, mas em 2. Tá? Ele deu aquele carrinho, depois ele dá sem bola no jogador que ele tira do Guarani do jogo. Depois você teve o lance do pênalti. Na origem da jogada eu acho que foi solada, não foi identificado. Foi ou não foi dentro da área, foi ou não foi falta, foi ou não foi vermelho, tá? Mas o ponto que o pessoal tá chateado é dizer que a vitória é justa. Assim, é meio assim, na minha opinião, incoerente você entender que teve esses equívocos e depois atribuir uma vitória justa. Acho que pode dar o parabéns para a Ponte Preta aí, ganhou, levou 3 pontos, parabéns. Mas dizer que foi justo, poxa, seu filho vai jogar um campeonato e ele perde porque teve um erro de arbitragem, você vai falar pro seu filho, ó, tudo bem, foi justo. Você não vai falar isso. Você pode falar, isso acontece, mas não dizer que é justo. Então acho que o pessoal tá chateado com esse tipo de comentário, tá? É só um ponto de reflexão aí. Uma boa tarde, um grande abraço a todos. Outro, muito obrigado pela sua participação, democraticamente, claro que a gente respeita a sua opinião. Vamos com mais mensagens de áudio, a galera participa conosco do Esporte em Debate. Ô Tigrão, Olá, vamos Tigrão. mudar um pouquinho o assunto. Eu estava vendo a tabela da classificação geral do Campeonato Paulista e ela é bem bacana. Então poderia fazer o campeonato ano que vem igualmente como está sendo esse ano. E classificaria os 8 primeiros na geral. O que você acha dessa ideia aí? Não seria bacana? Não seria melhor para quem lutou mais, para quem ganhou mais? O que vocês acham? Um abraço, Nelson das Tintas, Paulínia. Fala, Nelson, grande abraço. Eu acho que é legal, né, Tigrão? Legal, bacana. Gosto. O problema é o calendário, né? O calendário, dificilmente a gente vai ter uma mudança de regulamento, pelo menos nos próximos anos, em relação ao Campeonato Paulista. Então, mas com um pouquinho de boa vontade e sem arataca, porque você vê, a Ponte deve fazer mais de 20 pontos. Ou perto de 20, vai. Ela tem 15, vai jogar ainda 12, né? 18, 19, 20 pontos. Às vezes ela não entra e entra um time com 11, com 12. O Palmeiras hoje ele é o terceiro no seu grupo com 13 pontos. Essa pontuação, o Palmeiras seria em líder com 3 pontos em relação ao grupo do Santos e do Guarani. Pois é. Então, a ideia é o Nelson, né, que falou com a gente aí. O Nelson das Tintas. O Nelson, é o seguinte... A sua ideia é a melhor de todas, só que não poderia ser dividido em 4 grupos. Porque daí os times, no formato atual, divide em 4 grupos e os 8 primeiros na classificação geral. Mas no regulamento atual, os times não jogam dentro do grupo. Né? Então, por exemplo, a Ponte não enfrenta o Palmeiras, não enfrenta o São Bernardo. E qual que é o outro time do grupo aí? Velo. Não enfrenta o Velo Clube. O Guarani joga com o Velo Clube, já jogou com o Palmeiras. Então, a sua ideia é a que eu defendo. E com um pouquinho de vontade política e inteligência, porque nesse formato eles estão fazendo em 12 rodadas. O jeito que você sugere, metade em casa, metade fora, um turno só, daria 15 rodadas. São 16 times, cada um joga 15 vezes, ele não vai jogar contra ele mesmo. Nessas 15 rodadas, todo mundo joga contra todo mundo. É assim que vai ser, por exemplo, a Série C. Pontos corridos. É ponto corrido, joga todo mundo contra todo mundo num turno só. Mas daí o que ocorre é o seguinte, Tigrão, pedindo uma parte do seu comentário, e o CH também vai opinar. No início de temporada, o que ocorre com os times chamados grandes?
Eles estão iniciando agora o trabalho. Veja só os resultados que estão acontecendo. Mas, Tigrão, para a federação ela não vem, infelizmente, dessa forma. Por isso que faz esse monstrengo de regulamento. Porque é direcionado para classificar os 4 grandes e eles colocam um grande em cada grupo. E aí o clássico não vale nada. Vale nada. Porque ele perde o clássico, mas ganha dos pequenos. Então, companheiro, é assim, ó. 15 rodadas, esse campeonato aqui, eles anteciparam em quase um mês o início do campeonato, porque vai parar no meio do ano, por causa do Super Mundial de Clubes. Ora, se vai parar no meio do ano e puxar um pouquinho para trás, o ano que vem puxa um pouquinho, mas não puxa muito. Não precisa puxar muito. Puxa menos do que esse ano e arruma 3 datas a mais. Olha que maravilha. A ideia do Nelson, que a gente já falou aqui. Joga todo mundo contra todo mundo, os 8 primeiros passam. Como é que vai ser a Série C? Vai jogar todo mundo contra todo mundo, só que em 19 rodadas. Jogos só de ida. Os 8 primeiros serão divididos em 2 grupos, sendo que os 2 primeiros de cada grupo depois, eles vão jogar dentro do grupo, no emparceramento, vão jogar todo mundo contra todo mundo. São mais 6 rodadas. Os 2 primeiros de cada grupo já sobem. Olha que regulamento legal de ponto corrido. E aí no quadrangular é mata-mata. Aliás, é ponto corrido também, porque daí é ida e volta. Você joga 3 vezes contra os 3 do grupo. Ida e volta. 6 rodadas. Por que não faz o Paulista assim? Então nós estamos cansados de ver. Eu estou falando da Ponte esse ano, mas eu vou falar de um ano aí que a Ponte se classificou com 11 na pandemia, em 2020. Ela estava caindo na última rodada, ganhou o jogo do Mirassol, aí os outros resultados favoreceram, ela escapou do rebaixamento e de bônus se classificou com 11 pontos. E tinha time com 18, 19 em grupos que pontuaram mais, times que ficaram fora. E aí a Ponte pegou o Santos nas quartas de final num jogo só, na Vila, e meteu 3-1 lá. E foi para a semifinal contra o Palmeiras. Ora, cara, espera um pouco. É muito injusto. Então, do mesmo jeito que esse ano pode prejudicar tanto a Ponte quanto o Guarani, se faz a pontuação corrida, 15 rodadinhas, já está jogando 12. Para arrumar mais 3 datas, puxa uma semana antes o início. Acabou. Não, mas nós temos que pensar que o São Paulo vai estar nos Estados Unidos, que o Corinthians vai estar lá em Gana, porque o Santos vai estar na Lua, o Palmeiras vai estar em Júpiter, que é o mais caro, então viaja mais longe, vai para Júpiter. E depois, quando eles voltam, aí tem que começar o campeonato, porque começa com um time reserva. Depois, quando os feras voltam, aí eles entram e aí corre o risco no ponto corrido de não se classificar entre os 8. Então é isso. Estão matando o interior, estão deixando o torcedor desconfiado, desmotivado, porque o regulamento é um monstrengo e injusto, absurdamente injusto. É o que eu penso. E para você, CH, qual a sua opinião em relação a esse tema? Regulamento é o tema recorrente, né? Sempre que a competição chega na sua reta final, a gente debate, a gente fala, o ouvinte coloca o seu ponto de vista. Qual a sua opinião em relação ao regulamento do Paulistão? Não tem data para fazer. Esse campeonato é ridículo, sempre foi desde do seu nascimento. Ele é ridículo, mas não tem data. Os clubes, eles não estão nem aí, os grandes, para o campeonato regional. É só em São Paulo que funciona por causa da grana. Essa é a verdade, não é o que eu penso. O que eu penso é bem diferente do que está sendo apresentado agora. Então, não tem muito por onde correr, cara. Quanto mais caro os campeonatos ficam, os clubes ficam, as contratações ficam, quanto mais fica caro o futebol, menos espaço vai ter para os estaduais. Porque os clubes grandes entendem que a maneira de arrecadar, e eu não concordo com isso, é disputando campeonatos internacionais e campeonato nacional e Copa do Brasil. Simples assim. Nós estamos lutando aqui no estado de São Paulo por uma coisa que a gente sabe que, infelizmente,
vai terminar. Ou vai diminuir ainda mais. Porque, perceba aí, se não fosse pela grana, você acha que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos jogariam com força máxima o Campeonato Paulista? Claro que não. Claro que não. Iam fazer a pré-temporada em janeiro e fevereiro para entrar bem na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Eu não concordo com isso. Eu estou dizendo que o que está muito claro. Simples assim, não é? É ficar remando contra... Né, ficar aqui falando, e a gente está falando faz 10 anos, né? Me parece que há 10 anos, se eu não estou enganado, esse campeonato desse jeito. Como eu chamei o amigo na participação anterior, e eu acho que meu microfone deve estar fechado, alguma coisa do tipo, eu queria colocar de novo minha opinião sobre o Raí Nascimento, que o Guarani contratou, e trazer alguns dados aqui, tá? Agora não é opinião, dados. Em 2025 ele jogou um jogo no Ludogorets B. Na temporada 23 e 24, ele fez 5 partidas, um ano todo, temporada inteira. 5 partidas no Ludogorets A e 9 no Ludogorets B. Em 2022/2023, ele fez 12 partidas. A última vez que esse moço jogou uma temporada com muitos jogos foi em 2022, com o Bahia, 38 jogos. E isso aqui, à distância, sem maiores investigações, ou esse cara machuca pra caramba, eu não tenho essa informação, não é? Ou ele realmente é um perna de pau. Como eu conheço o jogador, e vi ele jogando no Bahia, eu não acho ele um perna de pau. Por isso, eu coloquei um ponto de interrogação no meu comentário sobre o Raí e espero que ele faça 25 gols, um atrás do outro. Boris. Valeu, tá registrado este o CH. Olha, tem gol lá na Inglaterra, o Real Madrid empata. Gol de Mbappé, 21 no segundo tempo, o gol foi aos 13, 1 para o City, 1 para o Real Madrid. É o primeiro jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Bola rolando e a gente vai atualizando aqui para você, tá bom? Já o Vladimir Catarino tá chegando na área para atualizar as últimas de Ponte Guarani, Guarani Ponte. Antes, eu tenho um recado da KTO. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei que exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online está valendo. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br, verifique sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. A portaria SPA/MF 293/2024. Bandeirantes. Temos mais mensagens de áudio, então elas vão pro ar aqui na Bandeirantes através do 971021493. Fala aí, montada da Band, boa tarde. Opa. Aqui é o Clóvis de Indaiatuba, interpretando. Ó, gente, concordo que vocês têm que fazer reportagem, foi o derby e tudo, mas já deu no que falar esse negócio, hein, meu? Só vai ficar falando do derby, do pênalti a semana inteira, mano. Poxa, já, tanto que, se foi, não foi pênalti, tem que falar a semana inteira esse negócio. Se fosse o Guarani que tivesse ganhado, acho que não tava esse negócio aí, né? Mas que a semana inteira falando desse negócio aí? Poxa, gente, acho que o pênalti que aconteceu, foi, assunto morreu, meu. Tem que mudar um pouco de assunto, né? Vai ficar falando a semana inteira desses derby. Se fosse a Ponte que tivesse perdido, o assunto era outro, né? Poxa, mas toda vez, o outro derby passado que a Ponte perdeu de 1-0 no Guarani, o assunto foi um só. Foi só na segunda-feira. Depois não teve mais assunto. Poxa, gente, vamos refrescar um pouco aí, vamos mudar de assunto, né, velho? Poxa, vocês ficam discutindo o derby a semana inteira? Poxa, gente. Já foi, mano. E o Guarani, vocês têm que ver que quem fez foi o Klaus. O Klaus deu pênalti? Deu.
esse assunto é dele. Poxa, gente, vamos aceitar um pouco, né? Se fosse os bugrinhos, estavam tudo pulando de alegria. Deixa a Ponte festejar e bola pra frente, gente. Abraço, fica com Deus. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Boa tarde, pessoal da Bandeirante Campinas. A respeito do derby, muito chororô. Já acabou. O campeonato segue. Amanhã já tem jogo de novo. E quanto à opinião, se a Ponte é favorita ou não contra o Concórdia, na Copa do Brasil, eu digo que não é favorita. Por quê? Porque a Ponte ainda não demonstrou aquele poder de fogo que ela precisa para assim, dar inspiração. Ela parece que ela não está inspirada para ganhar jogo. Joga mais ou menos. Agora, quarta partida jogando em casa, agora que ganhou a primeira. Contra a Portuguesa, jogando com 2 a mais, não teve competência para fazer um gol. Então eu acho que não é favorito. E outra coisa, a Copa do Brasil não é um campeonato que a Ponte tem tradição. A Ponte sempre ficou no caminho na Copa do Brasil. Não é como o Paulista de Jundiaí, como o Santo André, que já foi campeão da Copa do Brasil. A Ponte não tem tradição nesse campeonato. É o Valdemar, Vila Miguel, Vicente Cury, Campinas. Valeu, Valdemar, um grande abraço para você, está registrada a sua participação. Um grande abraço aqui conosco também participando, Paulo Kikuchi. Boa noite, equipe campeã da Band. Vamos lembrar que no jogo entre Ponte e Guarani, onde a Ponte perdeu por 1-0, no jogo não houve quem merecesse ganhar, mas no chute bonito do Matheus Bueno, o Guarani fez o gol. Ora, foi merecido, a Ponte não chutou. Agora, nesse último, não houve futebol bonito e numas marcações de pênalti aconteceram os gols, expulsões, onde houve muito rigor, repito, futebol feio dos dois. Já é passado. Vamos seguir em frente e que os dois times consigam fazer um bom campeonato. Vamos, Macaquinha, contra o Concórdia ganhar. É a opinião do Paulo Kikuchi. Boris, o Campeonato Paulista virou um torneio início. É a opinião do Laco. A galera também aqui pelo YouTube, o Silvio Quitério, o Leandro Boris concorda com os comentaristas. Uma aposta sobre o Raí Nascimento pode dar certo como os demais. É o Silvio de Sumaré. Abraços para todos. José Carlos Pereira, regulamento é um absurdo e ridículo e fazem esse campeonato para dar grana para os grandes. Gisele Maruti, sempre conosco, José Ragazzi, quem mais? José Geraldo de Moraes, Admilson, Assis, Eurípides Oliveira, Augusto Júnior, a galera participando, interagindo aqui conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só mais uma, vamos com mais uma mensagem de áudio antes do intervalo. Vamos lá, Lucas. Boa tarde, Boris. Boa tarde aí, integrantes da mesa da Bandeirantes. É Fernando Ponte de Pretão Sumaré. Fala, Fernandão. Rapaz, essa polêmica aí da Ponte e Guarani não acaba, hein? Foi pênalti, foi pênalti, pô. A torcida do Guarani tem que reconhecer, ué. Né? É impossível o árbitro e o VAR lá conversar e não ter sido pênalti. É complicado isso daí. Agora, a expulsão, sim, a expulsão do zagueiro do Guarani, eu acho que foi errado, né? É Fernando Ponte Pretão de Sumaré. Valeu, muito... tem mais um pouquinho? Não, fechou. Valeu, muito obrigado. Tigrão, olha, manda um abraço pro Cláudio Roberto, ele tá mandando um grande abraço para você. Tá dizendo que lidar com os sentimentos do torcedor é difícil, tem que ter jogo de cintura, e tá dizendo que você foi o bicho dele lá na Coticap, antiga Coticap, na década de 70, hoje é a ETCap, né? ETCap fica nos Amarais. Manda um abraço pra ele lá, pro Cláudio Roberto. Ô, Cláudio Roberto, puxa vida, olha que coincidência, né? Eu fui bicho de um outro Cláudio Roberto no Coticap, mas não é esse aí, né? Esse outro Cláudio Roberto é o Cláudio Roberto Gomes, que é meu irmão. Também se formou lá em Química Industrial. Eu me formei em Bioquímica, em nível técnico. Depois acabei mudando um pouco, me ajudou muito, uma escola de altíssimo nível.
Nível de escolaridade, o nível técnico da escola muito bom, né? Esse é o Cláudio Roberto Carvalho, viu, Tigrão? Carvalho, então. É xará do meu irmão, que também eu fui bicho dele, que ele era veterano. Quer dizer que você foi bicho 2 vezes, Tigrão? Não, eu fui bicho de todos os veteranos. Ah, não tenha dúvida, não tem como. Então, quando você entra, todo mundo que já estava na escola é veterano. Exato. E todo mundo te chama de bicho. E, inclusive, me rasparam a cabeça, igual tá a sua assim, no ônibus que ligava lá o Jardim Santa Mônica. Essa escola aí é ali vizinho do IGA, no Campo dos Amarais, né? Sim. Escola grande, era verba federal, para você ter uma ideia. Tinha vestibulinho para entrar. E no ano que eu entrei, eu saí em 78, 4, 5, 6, 7. Então eu entrei em 75. Nesse ano de 75, a gente pegava um ônibus lá no Campo dos Amarais, vinha até o centro, depois pegava outro ônibus circular, ônibus coletivo. Não era ônibus fretado, não. E aí pegava, e à noite, tem mais essa, chegava em casa 1h da manhã. E aí pegava um outro no centro de Campinas, aqui para a região aqui da saída de Valinhos aí, né? Jardim dos Oliveiras, Joaquim Inácio, Vila Georgina, Balão da Morte, essa região aí. E no ônibus que fez a ligação no dia da primeira aula, primeiro dia de aula, na ligação Santa Mônica até o Campo dos Amarais, até o centro de Campinas, me pegaram dentro do ônibus. Porque lá eu dei um drible nos caras. Mas dentro do ônibus não deu, só se eu pulasse com o ônibus em movimento. E aí, companheiro, a coisa foi mais ou menos no seguinte nível. Rasparam a minha cabeça. Mas uma escola maravilhosa, um abraço para o Cláudio Roberto. E se eu fui bicho dele, pode até ser que ele tenha participado dessa sacanagem comigo. Valeu, Tigrão. Um abraço pro Abimael Costa, sempre aqui conosco. Quem mais? O Denis está também interagindo conosco. O Avelar, sempre conosco. Galera participando e interagindo. Enfim, todos que estão aqui conosco interagindo e participando, já mais mensagens, tá bom? 971021493. São 18h37. Olha, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo, vai comprar material de construção? Peça pelos produtos da Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos de qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Vamos então com os temas que são destaques no noticiário de hoje, mas não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Eu começo com o CH, são 3 temas CH para você escolher e comentar. Tema número 1, presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que o clube voltou atrás no plano de mandar o jogo contra o Água Santa no Allianz Parque, devido a um parecer do departamento médico contraindicando que Neymar jogasse na grama sintética do estádio do Palmeiras. O staff de saúde argumentou que era necessário haver precaução com o retorno do craque, voltando de lesões e recuperando o ritmo de jogo. Tema número 2. No ano em que terá o recorde de participantes na Série A do Campeonato Brasileiro, o futebol nordestino viu os principais clubes da região costurarem acordos milionários com novos patrocinadores. Ao todo, eles podem movimentar 318 milhões ao final dos contratos. A lista é liderada pelo Bahia e segue com Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará. E o tema número 3, Brasil venceu o Paraguai por 3-1 e garantiu vaga no Mundial Sub-20. 100% de aproveitamento no hexagonal final. A seleção disputa o título do Sul-Americano contra a Argentina, que também está classificada para o Mundial. E aí, CH, qual tema você escolhe para comentar? Eu acho muito interessante esse tema sobre os clubes do Nordeste, liderados pelo Bahia, que terá também na Série A Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará.
da história do Campeonato Brasileiro. O maior número são 5, né? O maior número de participantes do Campeonato Brasileiro da Série A. Que legal, é muito importante para o nosso futebol brasileiro o Nordeste ficar e ser muito forte, não é? Veja, o Bahia se transformou numa SAF, aos poucos vai virando uma realidade, uma potência no futebol. O Fortaleza muito bem dirigido, muito bem gerido, e o Ceará está tentando entrar nessa vibe aí. O Vitória também. O que está um pouquinho atrás é o Sport, mas como tem muito mecenas lá em Pernambuco, lá no Recife, então eles acabam participando efetivamente do dia a dia, das contratações e dos investimentos do esporte. Mas o que eles estão arrecadando de patrocinadores, mais de 300 milhões de reais, é algo para se tirar o chapéu, não é? E tomara mais equipes se organizem para que o futebol fique, não é, com mais estados participantes e principalmente com times competitivos, como hoje é Fortaleza e também é o Bahia. Já a opinião também do Tigrão. Valeu, CH. Olha, tem gol na Inglaterra, gol do City, de novo ele, Haaland. 33 do segundo tempo, 2-1 para o City diante do Real Madrid, primeiro jogo do play-off da Liga dos Campeões da Europa. E aí, como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva, faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e a segurança de todos. Fazendo manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar? Tema esse que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas é destaque nesta terça-feira no Brasil. Tigrão. Sul-Americano Sub-20, essa seleção brasileira acabou fechando bem e já alcançou o principal objetivo, que era a classificação para o Mundial. Excelente. Por exemplo, no ano passado, o nosso Sub-20, que tem vários desses jogadores aí, aliás, não foi no ano passado, foi em 23, ele não se classificou no pré-olímpico. E o futebol brasileiro não foi representar o nosso país nas Olimpíadas de Paris. Tô certo ou tô errado, Bolis? Como é, Tiago? Pois não, Tigrão? Não, eu falei que não. Muitos desses garotos estavam no torneio pré-olímpico em 23. É verdade. Alguns deles. E eles não conseguiram classificar o futebol brasileiro, para as Olimpíadas, bicampeão olímpico, para as Olimpíadas de Paris no ano passado. Sim. Então, claro que mas foi também numa chave sul-americana. Agora, conseguiram o intento principal, porque o Brasil já tem muitos títulos aí como campeão sub-20 sul-americano. Então, o objetivo primeiro era levar o time até o Mundial. Está classificado. Agora, é um time que demonstrou muita instabilidade e, inclusive, tomou, salvo engano de minha parte, nessa fase classificatória, tomou um sacode bravo aí da Argentina, ou não? Foi na estreia, 6-0. Só 6, né? É. E agora decide com a Argentina. Já classificado. Que Deus nos proteja a todos. Foi isso, no dia 24, depois o Brasil ganhou da Bolívia 2-1. Na quarta rodada, venceu o Equador 3-2 e depois perdeu para a Colômbia por 1-0. No hexagonal final, venceu o Uruguai por 1-0, depois derrotou a Colômbia por 1-0, o Paraguai por 3-1 e na quinta-feira, 22 horas no horário de Brasília, decide o Sul-Americano Sub-20 diante da seleção argentina. Mas a seleção brasileira já está classificada.
Legal, muito, muito bacana, realmente a galera participando aqui conosco, os comentaristas também, destacando os assuntos que não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques. Bom, são 18h44, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com muito mais para você ligado aqui na Band. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta terça e quarta do Hortifruti. Batata ou cebola selecionada, R$ 2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Banana nanica ou tomate salada selecionado, R$ 4,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Melancia selecionada, R$ 1,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino premium sem cordão, R$ 74,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, a galera participando e interagindo conosco. Fala a galera de hoje através do 971021493. Contra o Novo Horizontino na quinta-feira, você manteria o Anderson Leite. Deixa eu desligar aqui, ó. Opa, aí beleza. Contra o Novo Horizontino na quinta-feira, você manteria o Anderson Leite no meio-campo ou voltaria com o João Vitor? E para os ponte-bretanos, mesmo com a mudança no regulamento, em que o empate agora leva a decisão da vaga para os pênaltis, você considera a Ponte favorita para o jogo contra o Concórdia na primeira fase da Copa do Brasil, jogo dia 26? 971021493. Você participa e interage conosco. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Tem salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Você chega fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo, ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local.
Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Bandeirantes. Vladimir Catarino na área, atualizando tudo de Guarani Ponte Guarani. Ele começa destacando o Bugre aqui na Rádio Bandeirantes. Oi, Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Joga na quinta-feira o Bugre, volta a campo contra o Novo Horizontino, partida marcada para as 19h30 no Estádio Brinco de Ouro, sequência do Campeonato Paulista. Guarani que vem de derrota no derby 2-0 para a Ponte. Aquele jogo bastante conturbado, arbitragem polêmica, ainda está ecoando pelos lados do Brinco também, mas é vida que segue. Agora pensar em vencer o Novo Horizontino para se manter na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista e rumar aí a classificação à próxima fase da competição. Guarani que tem novidade, hein? Tem jogador chegando, confirmando aí os últimos 3 nomes para a lista de inscritos do Campeonato Paulista. Bugre contratou Rai Nascimento, atacante de 26 anos, que estava no Ludogorets da Bulgária e assina até março do ano que vem. Fica também para a Série C do Campeonato Brasileiro e para o Paulistão de 2026. É mais um jogador aí a integrar o sistema ofensivo do Guarani. Ele, inclusive, já está inscrito no Campeonato Paulista, já vai estar à disposição do técnico Maurício Souza para o jogo da próxima quinta-feira. Além deles, foram inscritos o zagueiro Alan Santos e o volante Vinícius Iugi, mais 2 nomes aí que integram o grupo para a sequência do campeonato. Quem fala sobre o atual momento do time também, ainda comentando sobre o desempenho no derby, é o técnico Maurício Souza. Pela primeira vez, trabalhou em um derby, ele fala sobre a sensação de ter disputado pela primeira vez esse grande clássico do futebol brasileiro. A gente viveu nesses dias uma movimentação muito intensa, a gente, como você falou, meu primeiro derby, a gente percebeu o quanto ele é importante para a nossa torcida, eu até peço desculpa a eles, por a gente não ter conseguido levar um resultado melhor para casa, mas é uma energia diferente, é uma energia muito bacana de você participar. Que bom que o jogo, dentro do jogo, transcorreu tudo bem, não sei esses lances duvidosos, mas em questão de violência, enfim, para mim foi uma experiência muito bacana, eu espero poder jogar mais. Palavras do Maurício Souza, que inclusive na entrevista coletiva pediu desculpas ao torcedor bugrino pelo resultado negativo no derby 209, mas está com crédito, Afinal, o time é líder do Grupo B e depende apenas de si para garantir a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. As informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir. O Bugre volta a campo, portanto, na quinta-feira, jogo difícil contra o Novo Horizontino, 19h30 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já os comentaristas vão falar mais sobre o Bugre. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! É o chimichurri. Chimichurri! É o chimichurri. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal também para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Estou aqui em mãos com o kit da Aroma das Ervas, agradecendo ao Sato pai, ao Sato filho, Glauco Sato, mandou aqui pra gente um kit da Aroma das Ervas. Quem participou no último domingo, da transmissão do derby, tivemos vários prêmios, entre estes prêmios, kits da Aroma das Ervas. Um grande abraço para a família Sato e muito obrigado. Tigrão, vamos lá, eu começo com você sobre o Guarani, página do derby, página virada, e agora o Bugre tem um confronto importantíssimo contra o Novo Horizontino. E veja só, Tigrão, é um jogo no qual o Guarani vencendo, ele chega a 13 pontos, e aí elimina qualquer perigo de rebaixamento, É difícil imaginar um time rebaixado com 13 pontos. Eu acho até que a linha de corte para esse ano vai ser ainda mais baixo em relação, ou a linha mais baixa em relação a 12, 11 pontos. E o Guarani, ele vai entrar em campo já sabendo o resultado da Portuguesa,
do Red Bull e também do Santos. Esses dois últimos jogam amanhã e o Red Bull joga hoje. Então o Guarani, independentemente do que esses times fizerem na rodada, ele vencendo, ele permanece na liderança. Como é que você vê o jogo da próxima quinta-feira, a sua expectativa, Tiger? A expectativa de um jogo difícil, Bolis. Mas um jogo que o Guarani pode vencer, tem bala na agulha para vencer. O derby é aquele jogo diferente. A última apresentação do Guarani no Brinco foi de gala contra o Água Santa, 4-0 no primeiro tempo, sem deixar margem a nenhuma dúvida da agressividade, da organização ofensiva do time. Eu acho que o torcedor deve comparecer. O Guarani ainda não tem a pontuação suficiente da permanência, mas vai conseguir. E essa classificação, ela é uma das mais importantes ser alcançada dos últimos anos, porque ela vale uma grana legal aí dentro do Campeonato Paulista, ela vale uma visibilidade muito grande da equipe numa fase aguda da competição. O Guarani, no caso aí, enfrentaria ou o Santos ou o Red Bull ou a Portuguesa. Vai depender da classificação final do grupo, desde que ele se classifique em primeiro ou segundo. Se for em primeiro, joga em Campinas, olha que maravilha. De repente pega o Santos de Neymar aqui, num jogo eliminatório, numa quarta de final, num jogo só, né? Então vale muito. E além disso, vale também, provavelmente, uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que é um campeonato extremamente rentável, extremamente importante, né? Um campeonato que é bastante seletivo, mas é o mais rentável proporcionalmente do futebol brasileiro, que paga as melhores premiações. Então vale muito essa classificação do Guarani às quartas de final, e eu acho que o torcedor deve comparecer. Já falamos aqui que no jogo contra o Água Santa, o João Vitor jogou no meio com os dois volantes, né? Um esquema diferente, e o time estava lépido, o time estava rápido, o time estava vertical, o time pegava a bola e batia para cima com uma agressividade que empolgou os torcedores, e eu espero que o Guarani tenha a mesma performance. Lógico que o grau de dificuldade teoricamente deve ser maior pela qualidade do Novo Horizontino, pelo elenco, até pela estruturação tática, mas é jogo fundamental e um horário legal, né? 19h30 esse jogo, né? Sim. E eu acho que o torcedor deve comparecer no maior número possível, em grande número, aplaudir o seu time, empurrar o seu time no caminho da vitória e olhar para o futuro, que o futuro é promissor. Guarani que não vai contar com o Lucas Rafael, né? O Lucão que acabou sendo expulso, e o Lucas Justin, lateral direito, também saiu machucado. Teve um choque ali, uma situação no joelho, no qual ele foi obrigado a deixar o campo de jogo. Tanto é que o Cauê Rafael entrou. Mas é claro que amanhã e também na quinta-feira vamos trazer mais informações de um provável Guarani para pegar o Novo Horizontino. Olha, você já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Vamos na CH, sua opinião em relação ao Guarani. Raí Ramos, ou melhor, Raí Nascimento, você já comentou, o jogo é difícil contra o Novo Horizontino. E tem um outro assunto relacionado ao Guarani, o lateral esquerdo Nogueira, foi bem na Copa São Paulo, chegou até a fazer gol. Acertou em definitivo com o Operário do Mato Grosso, está de saída do Guarani. Como é que você avalia essa situação? Ele poderia ter mais oportunidades no Bugre, CH?
Acho que se tem um técnico que dá oportunidade para jovens é o Maurício Souza. E se ele não ficou, eu lamento, porque é bom jogador, mas ele vai seguir a carreira dele. Acontece. E às vezes eu estou conjecturando, eu não tenho informação por que ele saiu. Se foi simplesmente uma escolha do Guarani. De repente é do empresário. Tinha um meia aí que jogou a Taça São Paulo, que todo mundo queria, inclusive o Guarani, ele foi embora. Então a coisa é um pouco mais complexa, na minha modesta opinião. E sobre o jogo contra o Novo Horizontino, o alento, e eu acho que isso é mais do que alento, é concreto, é que o Guarani hoje tem um time organizado. É um time que você percebe que joga futebol, dentro da limitação dele, né? Evidentemente. O Novo Horizontino é um time muito forte, só que o Guarani joga em casa. Então, eu tenho certeza que os jogadores do Guarani vão botar para fora toda a frustração de não ter conseguido pelo menos empatar com o seu principal rival. Dá para discutir por que essa coisa toda, mas falando do sentimento. Então, todas as vezes, pelo menos nas últimas vezes, que a gente percebeu que neste campeonato o Guarani estava meio acuado, ele foi lá e enfrentou. Como ele enfrentou, mano a mano, pau a pau, o Mirassol lá em Mirassol. O Mirassol foi melhor, evidentemente, mas o Guarani foi lá e fez um jogo muito acima do que eu esperava. Então, se vai ser difícil para o Guarani, porque o Novo Horizontino tem um time bem arrumado, mas este campeonato está mostrando a irregularidade desse time do Eduardo Batista, o Guarani também está jogando um futebol que o Novo Horizontino precisa se preocupar bastante. Então vai ser um bom jogo. A tendência é que o Guarani vença a partida. Mas vai ser, sem dúvida, um grande jogo. Boris. É isso, 7-1 em Campinas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta terça e quarta do Hortifruti. Batata ou cebola selecionada, R$ 2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Banana nanica ou tomate salada selecionado, R$ 4,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Melancia selecionada, R$ 1,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino premium sem cordão, R$ 74,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, ficha técnica, lembrando aqui, já que amanhã é dia de Ponte Mirassol, 2008, há 17 anos, era 23 de janeiro, um campeonato paulista 2008 que levaria a Ponte na final com o Palmeiras, hein? No Majestoso, a Ponte conquistava sua terceira vitória seguida de cara. E o nome do jogo, Renato Cajá. Ele tinha jogado no Juventude. O Juventude foi rebaixado em 2007 para a Série B. Renato Cajá disputou Brasileirão pelo Juventude. Juventude foi rebaixado. E no ano ainda de 2006, 2007, o Cajá esteve na Ferroviária, onde brilhou, fez muito sucesso, inclusive foi campeão da Copa Federação Paulista 2006 pela Ferroviária. Mas nesse 23 de janeiro de 2008, a Ponte com Aranha, Eduardo Arroz, César, Jean e Fabinho, depois Raulen, Teda, Bilica, Renato Cajá, depois Rafael Eta e Elias, que veio do Juventus, depois Ricardo Conceição, Marcelo Soares e o menino Vanderlei. Grande revelação da Ponte, Vanderlei, assim como também Ricardo Conceição, volante. O treneiro Sérgio Guedes. O Mirassol de Alexandre Fávaro, ex-Ponte, também revelado pela Macaco, o goleiro Alexandre Fávaro, estava aqui no Mirassol. André Turato, Júlio César de Montoya, Fabinho Capixaba, Jefferson, Sandro Silva, Xuxa, olha o Xuxa, uma lenda no Mirassol. Depois Fabiano Souza e Claudinho, depois Fabinho, Anderson Lobão e Léo Mineiro, depois Reginaldo. Técnico Luiz Carlos Martins. O Xuxa que teve uma rápida passagem pela Ponte muitos anos depois. Bom, os 3 gols do Renato Cajá marcaram para o Mirassol o Montoya e também o Fabinho Capixaba. 3 gols e olha, e o terceiro gol foi de falta, lá no gol da Fepasa. Há 16 meses que a Ponte não marcava nenhum gol de falta. Foi a noite do Renato Cajá, o seu começo de carreira na Ponte. Ele que fez um total de 5 passagens pela Macaca. 23 de janeiro de 2008, há 17 anos. Uma campanha que levou a Ponte à final contra o Palmeiras do Paulista. No Majestoso, Ponte 3, Mirassol 2. E aqui da Bandeirantes, a ficha técnica. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Com B de bola, B de Bandeirantes, estamos de volta com Esporte em Debate nesta reta final. O ouvinte mandou aqui perguntando sobre Renato Cajá, citado pelo Edu Pinheiro agora há pouco na ficha técnica. O Cajá parou de jogar, está com 40 anos, completa 40 anos no mês de setembro e ele reside em Campinas, ali na região do Swift Park.
Recentemente ele esteve até comentando alguns jogos aqui conosco. Grande Renato Cajá, um cara sensacional, jogou muita bola. Vamos com as informações agora da Macaca. O Vladimir Catarino retorna trazendo as últimas da Ponte. Fala, Vladimir. Oi, Boles, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que já está em São José do Rio Preto, concentrada para o confronto de amanhã contra o Mirassol, sequência do Campeonato Paulista, depois aí da vitória no derby, 3 vitórias consecutivas da Ponte Preta no campeonato, dá a ela Macaca a vice-liderança do grupo D do Campeonato Paulista. O time está na briga direta aí com o Palmeiras e São Bernardo por uma das 2 vagas à próxima fase da competição estadual. Para o jogo de amanhã, o técnico Alberto Valentim não vai poder contar com o zagueiro Simon. Simon foi expulso no derby 209 e cumpre suspensão automática. Também não terá a presença do Elvis e do Serginho, mas esses já estão há algum tempo entregues ao departamento médico. O técnico Alberto Valentim diz que o elenco Ponte Pretano está unido em busca de um ano diferente em relação à temporada passada, né? Culminou com o rebaixamento da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. O pensamento é ter um 2025 muito melhor do que foi 2024. Em relação às confianças, isso é super tranquilo. Eu sou muito pés no chão. Tenho cobrado muito isso dos companheiros. O Diogo falou que tem que cobrar dos companheiros, cobrar da comissão técnica, porque a gente está no 2º mês do ano só. Então, o prazo de validade tem que ser muito longo e a gente está criando uma identidade aqui da Ponte, porque nós falamos que nós faríamos tudo na prática. E as coisas estão acontecendo. Hoje, é lógico que tem uma euforia, mas eu falo com maior tranquilidade para vocês. E é importante até para o torcedor, a presença de todos aqui juntos nessa coletiva, é para eles saberem o quanto nós estamos fechados, o quanto nós estamos unidos para fazer um ano de 2025 muito diferente que foi o ano passado para a Ponte Preta. Palavras do técnico Alberto Valentim, a Ponte que fechou, né, a lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista, inscrevendo o Gé, atacante, e o volante Rodrigo Souza. Ambos estão no departamento médico, mas estão na expectativa de voltar aos gramados ainda no mês de fevereiro. O Gé que não joga desde o ano passado, desde o derby da Série B do ano passado, uma contusão, né, o tirou, precisou fazer cirurgia, é desfalque, e o Rodrigo Souza, que foi contratado aí para esta temporada, estão na expectativa de vestirem a camisa da Ponte ainda nesta reta final da primeira fase do Campeonato Paulista. Boles. Valeu, muito obrigado, Vladimir Catarino. Já vamos comentar, os comentaristas vão analisar a Ponte. Olha, terminou lá na Inglaterra, agora há pouco, né? Terminou vitória de virada do Real Madrid sobre o City, placar de 3-2. Brahim Dias e Bellingham já nos acréscimos viraram os gols que viraram, né, a vitória do Real Madrid, gols que deram a vitória para o Real Madrid. Esse foi o 13º jogo entre City e Real Madrid, todos pela Liga dos Campeões da Europa, e é a primeira vez que o time espanhol vence jogando na Inglaterra. O jogo da volta ocorre na próxima quarta-feira e o Real Madrid joga por um empate para avançar nesses playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa, com muito mais recheio, uma massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas e tem ainda a pizza de sorvete, que é a grande sensação. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas. Tem chopps, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, climatizado, um bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias no WhatsApp 19 974106068. 974106068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fica na rua Boa Aventura do Amaral, 788, no centro de Campinas. Vamos lá, CH, começa com você. A Ponte vem embalada, 3 vitórias consecutivas, mas amanhã é um jogo difícil contra o Mirassol. A Ponte tem a melhor defesa encarando o melhor ataque, que é o do Mirassol. O que você espera para esse jogo, CH? Eu espero que o time desempenhe melhor do que está desempenhando. A Ponte não está jogando bem. Ela está tendo muita organização defensiva, muita garra, disposição, mas futebol precisa melhorar. E precisa melhorar urgentemente. Para você encarar o Mirassol, eu sei que a Ponte vai levar para lá uma marcação muito competente, é a defesa menos vazada no campeonato, mas vai jogar contra o melhor ataque. Então não adianta contra o melhor ataque só ficar se defendendo. A Ponte tem que jogar minimamente futebol.
Tem chance de surpreender? Tem, não é provável. O Mirassol, quando está jogando em casa, o Mirassol está redondo, não é? Agora, a Ponte vai levar a felicidade para dentro do campo de ter vencido o seu maior rival. Então isso tem peso, que é principalmente na confiança, na parte emocional. Isso voga muito no futebol, é muito importante o jogador, além da segurança, da parte física, ele ter confiança para praticar o futebol. É um jogo extremamente complicado, que para mim o Mirassol é o favorito, mas eu tenho que fazer uma observação. O momento da Ponte é bom em termos de organização defensiva, e isso pode ter um peso muito decisivo para essa partida difícil contra o Mirassol. É isso, lembrando que o Mirassol em 4 jogos lá no Maião, 3 vitórias e 1 empate, e o Mirassol não vence há 2 jogos. Empatou por 1-1 contra o Noroeste e acabou perdendo para o São Paulo por 4-1 fora de casa. Tigrão, sobre a Ponte Preta, jogo difícil amanhã, e também sobre a situação envolvendo o Gé. Gé e Rodrigo Souza foram inscritos. Os 2 jogadores, eles estão ainda no departamento médico. O Gé dificilmente volta para esse Campeonato Paulista, porém ele foi inscrito, Tigrão. Eu não sei se foi um acerto, né? Talvez planejamento errado, porque o jogador dificilmente, passando por transição, ganhando o ritmo de jogo, ele vai atuar no Campeonato Paulista. Pode ter mais 4 jogos aí. Se classificar, vai um pouco adiante. Mas a classificação é difícil, porque o grupo é muito forte. O São Bernardo, com o Palmeiras, né? E a Ponte vai lutando, vai tentando fazer a parte dela. O jogo lá é muito difícil. E eu quero dizer, e nem estou contando nenhuma novidade, porque é um time que está aí classificado, está catalogado entre os participantes da Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Só isso. O Mirassol, pela primeira vez. Então, um time muito forte dentro dos seus domínios. A Ponte realmente tem uma organização defensiva invejável, ostenta aí a performance de melhor defesa do campeonato, mas lembrando, não vai ter o Simon, né? Não. Para mim, expulso, sei lá, para mim também lance para cartão amarelo, mas não vai ter o Simon. Então talvez volte aí o Vicente Concha. E eu quero fazer uma observação aqui, que no último jogo fora da Ponte foi em Bauru. Sim. E a Ponte marcou 2 gols com um único jogador. É a única vez que aconteceu isso no campeonato até agora. O jogador balançar 2 vezes as redes no mesmo jogo. Foi o Bruno Lopes. Ele não jogou o derby, entrou um pedacinho, mas já no final. E eu acho que ele é mais jogador, principalmente para jogar fora, que precisa de velocidade e mobilidade, do que o Danley. Então eu começaria o jogo com ele, é uma questão de opção, e vamos ver como é que o Valentim, né, vai armar, o Alberto Valentim. Como é que ele arma o sistema defensivo sem o Simon. Vamos ver como é que a Ponte se arruma. Só que em Bauru, Simon já não jogou, né? Não. Ele se contundiu. Ou tomou 3º amarelo contra o Água Santa. O Alberto Valentim poupou, né? Alguns jogadores também naquela ocasião. Lá não jogou ninguém, né? Não. E o Simon tava naquela lista aí dos pendurados. Então, eu espero que ele consiga montar uma defesa com o mesmo grau de eficiência. Ele faz aquele negócio de 2 linhas de 5, faz sim. Ele faz 3 zagueiros, faz 2 no meio e volta os 3 da frente, que jogam 2 espetados nas beiradas e um centralizado. Sem a bola, ele fecha uma primeira linha com 5 e depois mais 5, prendendo os 2 laterais quando joga fora. Deve jogar o Maguinho ou joga o Pacheco, que marca melhor. E aí o Arthur, ou faz a segunda linha pelo lado esquerdo, o seu companheiro que alterna com ele, né? Que faz aquela meia água ali, às vezes um segundo volante, às vezes faz a lateral. O Arthur tem sido o jogador mais ofensivo. Da dobrada de lado esquerdo, o Arthur é que tem jogado mais à frente. Aconteceu isso no derby, e a gente viu aí, inclusive, aquele mapa de calor onde onde o Arthur atuou bastante durante boa parte do jogo à frente
do meio-campo. O Barcelos, fazendo a lateral, como joga com 3 zagueiros, ele também às vezes vem por dentro para encarnar ali uma de meia, ele mete umas bolas compridas, né? Ele é um cara que bate bem na bola, que tem um bom passe, um passe longo. Então a Ponte ainda tem algumas indefinições aí para o jogo, e eu espero que o time continue com a boa performance defensiva contra um Mirassol que não ganha há 2 jogos, vai querer tirar a casquinha da Ponte, mas para mim eu considero, diante da campanha da Ponte de 3 vitórias nos 3 últimos jogos, eu considero ligeiramente favorito o Mirassol jogando em casa, mas um jogo muito equilibrado mesmo, e eu acho que um empate lá pode ser um grande negócio para a Ponte, lembrando que a última rodada favoreceu, né? O Palmeiras só empatou com o Água Santa lá em Brasília, e o São Bernardo, no apagar das luzes, já nos acréscimos do segundo tempo, tomou 2-0 do Corinthians. Então, a diferença, a Ponte faz a segunda colocação, né, com 15 contra 13 do Palmeiras, e está a 1 ponto do líder hoje, que é o São Bernardo. Então, jogo importantíssimo. Eu acho que o empate, pela qualidade do adversário, pode ser considerado muito bom negócio. Boa, Tigrão. Bom, vamos com as participações. Vamos com o Na Lata, só para fechar o programa com o Na Lata de hoje e para liberar os nossos comentaristas. Vai pro Na Lata, Lucas Pessoa. Responde na lata. Vamos lá, CH, eu começo com você. O Atlético Mineiro formalizou uma oferta para contratar o atacante Rony, que está fora dos planos do Palmeiras. A oferta do Galo é de compra e o Clube Mineiro busca chegar a um acordo com o Verdão. Na sua opinião, Rony chega ao Galo como status de titular? Vai ser bom para todo mundo essa negociação, caso ela saia. Bom para o jogador, bom para o Palmeiras, que não quer contar mais com o jogador, e eu acho que ele acrescenta e muito para o Atlético Mineiro. E para você, Tigrão, Rony chega com status de titular, caso ele de fato vá para o Atlético? Sim, eu acho que chega, vai formar um belo ataque lá, né? Com o Gabigol. Não, o Gabigol é Cruzeiro. Hulk. Né? Com o Hulk. Eu acho que belíssimo ataque. Jogador de velocidade, jogador que já viveu um grande momento no Palmeiras. Acho que não vai para disputar a posição, não. Vai para ser titular. Tigrão, eu sigo com você. Titular absoluto no time de Felipe Luiz, o Léo Ortiz foi muito elogiado por Zico. Segundo o Galinho de Quintino, o Flamengo hoje tem um plantel muito bom. O jogador de hoje que me encanta muito e que eu conheci há pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível, afirmou o maior ídolo da história rubro-negra. Hoje, para você, Ortiz é o melhor zagueiro atuando no futebol brasileiro? Se não, quem é? E aí, Tigrão? Ah, está entre, né? Está entre os melhores, sim. Está entre os melhores. Está entre os 3 melhores aí. E para você, CH? Eu acho que o Murilo do Palmeiras tem um nível acima. Quem? Murilo. Ah, o Murilo do Palmeiras, certo. E para você, CH? Ele está entre os melhores, sim. Receber uma benção desse tamanho do Zico aumenta muito a responsabilidade, mas ele é bom jogador. O Tite que pediu a contratação dele, mas não botava ele para jogar, né? Como é que pode? O Léo Ortiz do Flamengo, ele seguramente é o melhor zagueiro que tem. E em termos de seleção brasileira, por exemplo, ou em termos de campeonato brasileiro, ou de zagueiros que a gente conhece, sem dúvida o Léo Ortiz está entre os melhores. Para fechar com você, CH, no Atlético Mineiro, o Hulk acirra disputa com Neymar por posto de maior artilheiro brasileiro em atividade. O Hulk chegou ao gol de número 436 na carreira em jogos oficiais. Agora está a 3 do camisa 10 do Santos, que tem 439. Hoje, entre os dois, recorte de hoje, quem você contrataria para o seu time, Hulk ou Neymar? Não estou falando da carreira, hoje. Hulk. Tá certo, CH, um grande e forte abraço para você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, um abraço a todos. Valeu, CH, um abraço para você. E para você, Tigrão, quem você contrataria hoje, Hulk ou Neymar? Neymar é mais craque, mais genial, mas no momento ele tá vendo se volta a jogar bola em alta performance, em alto nível. Eu contrataria hoje, recorte de hoje, o Hulk. Muito mais em forma, muito mais produtivo e muito mais decisivo.
Boa. Valeu, Tiger. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, Bolis. Até amanhã, se Deus quiser. Beleza, tá aí o Tigrão participando conosco. Vamos com as participações. Um abraço pro Marcos Padovani. Também aqui pro Augusto Bugrino participando conosco. Quem mais aqui, ó? Guarani, 7610. A galera participando conosco. A todos que estão aqui conosco, participando e interagindo. Temos mensagens, né? Mensagens de áudio. Coloca no ar aí, Lucas Pessoa. Olá, boa tarde para todos aí da Band. Amigo aí matou a charada, velho. Como ele falou, tem que respeitar a opinião de cada um. Se achou que foi pênalti, se achou que não foi pênalti. Mas falar que achou que não foi pênalti, e aí falar que teve alguns equívocos no jogo, que teve mesmo, tem vários. Vários. Dificilmente ele citou aí. E aí vocês vêm e falam que a vitória foi injusta. Não existe, né? O time ser prejudicado, perder o jogo e falar que o outro time que ganhou dele ganhou porque foi justo pra cá. Justo pra mim é quando o time joga melhor. Isso aí é justiça. Agora, o time joga pior, ele é ajudado pela arbitragem, e aí ele sai de campo como que foi justo o placar, que ele mereceu ter ganhado. Isso aí não entra na cabeça, entendeu? É que nem ele falou. A revolta de todo torcedor é isso aí, é vocês falarem isso. Beleza? Abraço, Jorge de Sumaré. Valeu, Jorge. Um abraço pra você. Mais uma. Boa noite, Batista. Boa noite a todos. Tigrão, CH, ao chorão do Gleger. Ih, rapaz. Queria saber se fosse ao contrário, o Gleger ia estar chorando desse jeito. Gleger? No lance nome foi citado. Do gol, do pênalti, um lance interpretativo. Ou seja, não dá VAR. Respeita a decisão por não ser um erro claro e óbvio. O contrário também é verdadeiro. Em relação à chamada do VAR, foi para analisar a situação tática da jogada. O árbitro marcou penal e mostrou amarelo por entender que impediu uma situação clara de gol com disputa. Ou seja, cai do vermelho para o amarelo. O VAR convocou porque entendeu que não houve disputa pela bola. Conclusão, Dogso. Sem disputa, tirou o amarelo e mostrou o vermelho. Parem de chorar. Opinião também tem que ter em cima de regras. Newton Valins. Valeu, Newton. Um abraço pra você. Dá tempo? Mais uma, vamos lá. Boa noite, Bolis. Boa noite. Aqui Sérgio Santana do Guanabara. Fala, Sérgio, tudo bem? Bolis. Oi. Eu tô vendo o comentarista falar de cartão amarelo, cartão vermelho, falta fora da área, falta dentro da área. Meu Deus, opinião totalmente equivocada, completamente errada. Eu sugiro que vá estudar a regra do jogo, afinal de contas é comentarista de futebol. Para comentar futebol tem que, no mínimo, conhecer a regra do jogo do futebol, né? A falta fora da área, cartão vermelho, punição. A falta dentro da área, a orientação é cartão amarelo, porque o time já foi punido com a falta, mais o pênalti, e não pode ser punido 3 vezes. Entende? Esse é o básico do básico da regra. Sugiro que o pessoal vá estudar a regra aí antes de fazer comentário absurdo no rádio. Abraço. Essa é a democracia do rádio. Tem que ouvir a opinião de todos, como você mesmo diz. Abraço, tchau. Valeu, por isso que estamos ouvindo você. A alegação da arbitragem que era uma chance clara e manifesta de gol. E por isso foi mostrado o cartão vermelho, não houve o contato, uma disputa de bola por baixo. E sim um puxão do jogador do Guarani em relação ao atacante Jean Dias. É essa a interpretação da arbitragem, tá bom? Da arbitragem foi essa a alegação da arbitragem. Dá tempo de mais uma? Vamos lá, mais uma. Boa tarde aí, pessoal da Band. Opa. O Celso aqui do Jambeiro, Bugrino. Fala, Celso. E não tô triste com o Guarani, não. Muito pelo contrário. O time jogou melhor do que a Ponte com um jogador a menos e o juiz a favor dela, né? Aí vocês vê o segundo pênalti aí que todo mundo tá falando que é pênalti. Tem que dar parabéns para esse artista
do jogador Jean Dias da Ponte, que cavou 2 pênaltis e o Klaus foi na dele. Vocês viram o jogo do Água Santa contra o Palmeiras? Teve um lance lá a favor do Água Santa. O jogador foi tocado também, mas é um toque normal de disputa. E o juiz não deu pênalti, um lance idêntico. Então a arbitragem no Brasil é péssima. Então o Guarani foi prejudicado, mas nós vamos dar a volta por cima. Não vai abater, não. Mas de futebol o Guarani apresentou mais do que a Ponte. Um abraço. Outro, valeu, muito obrigado. Dá tempo de mais uma curtinha? Vamos tentar? Vamos lá, coloca aí. Boa noite, pessoal da Band. Boa noite. Tudo bem aí? Moisés de Galha. Fala, Moisés. Eu acho que a gente ganhou bem, apesar dos erros do árbitro, né? Mas ganhamos bem, fomos bem, entendeu? E já passou também, né? Então, se fosse do lado do Guarani também, eu ia fazer o quê? Mas alguns erros acontecem, todos, como já aconteceu contra a Ponte. Agora, ô Tigrão, avisa o Greg aí que o choro é livre. Porque ele tava chorando muito. Eu assisti a Band no meio do dia. E ele convicto que não foi pênalti. Greger vai perder. Um chororô do Greger. Fala pra ele, o choro é livre. Tudo de bom pra vocês aí, sou um ouvinte assíduo. Um abraço pra todos vocês aí. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Olha, muito obrigado a todos que estiveram participando conosco. Foram muitas mensagens, ainda o tema derby continua repercutindo. Infelizmente a gente não conseguiu colocar todas as mensagens no ar, mas a gente agradece demais. A você que esteve participando, interagindo conosco, também através do YouTube, um grande e forte abraço e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate.